noite a todos. Sejam bem-vindos em direto ao debate dos candidatos a bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas. O meu nome é Luís de Sousa, sou médico dentista e fui convidado pelas duas listas candidatas a ser mediador deste debate. Começo por dizer que não sou jornalista, apenas represento todos aqueles que, como eu, estão preocupados com o futuro da medicina dentária. Não tenho qualquer ligação a qualquer uma das listas, a não ser amigos e colegas que muito admiro nas duas listas. O tempo do debate é limitado e as questões são muitas. Baseei as questões nas propostas apresentadas e em afirmações dos dois candidatos. Trarei também algumas dúvidas que foram sendo colocadas por colegas em diversas plataformas. As perguntas que farei têm, em alguns casos, como principal objetivo acicatar os candidatos, promovendo o debate e defesa de ideias. Manifesto desde já a minha admiração pela coragem e uma pitada de loucura que os dois candidatos demonstraram para se apresentarem a eleições numa altura tão crítica para todos nós. Assim sendo, dou as boas-vindas aos candidatos. Da lista A, o colega Miguel Pavão e da lista B, o colega Artur Lima. Devido ao sorteio, começo então pelo Miguel. Miguel, bem-vindo. Começo por perguntar quem é o Miguel e porquê esta candidatura nesta altura para a Ordem dos Médicos Dentistas. Boa noite, Luís. Antes de mais, cumprimentá-lo. É realmente um privilégio ter um colega a moderar um debate. Cumprimentar o meu colega Artur Lima e aproveitar também cumprimentar dois colegas fundamentais para que este debate tivesse sido realizado. Ana Mexia, em nome da lista B, e o meu colega Nuno Ventura, que tiveram um trabalho exemplar. Cumprimentar a todos que estão em casa e nas redes sociais a seguir-nos. O Miguel Pavão é um médico dentista, tem 16 anos de experiência, exerce no Porto e como vai ser eleito bastonário a partir do dia 27, vai continuar a exercer a medicina dentária na sua clínica. Sou médico dentista numa clínica de referência da cidade do Porto, entrei nessa clínica como estagiário. Hoje em dia sou diretor clínico e proprietário dessa mesma clínica, onde trabalham 18 colaboradores, entre os quais médicos dentistas, médicos estomatologistas, higienistas orais, e é uma clínica onde verdadeiramente há uma abrangência multidisciplinar, que foi evoluindo ao longo dos tempos e onde julgo que contribui também para isso. Na minha formação, sou médico dentista, licenciei-me na Fernando Pessoa em 2004, já lá vão 16 anos, coincidentemente os mesmos anos que o Dr. Artur Lima está na Ordem dos Médicos Dentistas, e formei-me também, investi muito na minha formação, uma pós-graduação na Complutense em Madrid, na UIC em Barcelona, um mestrado de reabilitação oral, e nunca descurei essa parte. Mas também, ao mesmo tempo, nunca descurei uma parte que é muito próxima e que me é muito querida, que é o setor social. Ainda hoje estou ligado a ele, através de outras organizações, mas dentro da medicina dentária fundei uma ONG, a ONG Mundo a Sorrir, que impactou ao longo de 13 anos onde eu a presidi e a fundei, cerca de meio milhão de beneficiários em 5 países, onde desenvolvi 19 projetos. Felizmente a organização continua e o setor social também continua na minha vida, através de algumas organizações como a CAIS. Porquê é que eu me candidato? Candidato-me porque julgo que a profissão precisa, tal e como disse, de lidar com problemas difíceis. Não foi um ato de loucura, bem pelo contrário, acho que é um ato de bravura. Nós vivemos uma situação de grande precariedade na profissão e é exatamente por isso que eu julgo que concorro. Concorro porque precisamos de coragem, determinação e assertividade. E a juventude e os colegas mais jovens têm aqui uma palavra muito importante a dizer. Não posso ficar despreocupado quando ouço situações de imigração avassaladoras, de muitos colegas, e todos nós conhecemos, mas também não fico despreocupado quando ouço a situação de que esta pandemia pôs a cru. Nomeadamente, uma situação de termos colegas que procuram ajuda no Banco Alimentar contra a Fome. Acho que os sinais de alarme já tocaram e precisamos todos de atuar. Aquilo que foi este cenário do Covid demonstrou que estamos, médicos dentistas, bastante abandonados. A Ordem dos Médicos Dentistas precisa de fazer mais sobre isso e é esse o meu propósito. Reuni uma equipa onde me orgulho de ter colegas de diferentes gerações. Os mais velhos têm aqui um peso importante. O meu mandatário nacional é o colega Dr. Manuel Neves, do qual muito me orgulho, mas temos colegas como a Maria João Ponces, o professor António Gingeira, o professor António Mata, de que verdadeiramente me estimularam para avançar. Reuni essa equipa, uma equipa vasta, e que verdadeiramente vamos atuar com um programa de ação para medidas muito concretas. Debater e atuar sobre excesso de médicos dentistas, sobre aquilo que também são a proximidade da nossa classe profissional e, acima de tudo, unir a classe. Esse é o nosso grande mote, é assim que nós vamos atuar e, verdadeiramente, julgo que temos que estar mais determinados que nunca para conseguirmos
atuar num modelo de confiança e dar oportunidade para que existam os médicos dentistas clínicos a centrar-se naquilo que é a profissão, a debater e a trabalhar para aquilo que é da profissão. Não podemos baixar os braços, não podemos resignar-nos e, se não forem os médicos dentistas, pergunto eu, quem é que irá ser? Por isso, somos chamados desta vez a esta eleição e para este pressuposto, que é fazer mais e é mudar com confiança. Esse é o grande desígnio que vamos apresentar no dia 27. Muito bem. Artur, tem a palavra. Quem é o Artur e porquê esta candidatura nesta altura à Ordem dos Médicos Dentistas? Olá, Luís. Queria saudar, em primeiro lugar, a todos os colegas que nos estão a ver e a ouvir, saudar o colega Miguel e agradecer ao Luís por moderar este debate entre nós, que é muito útil para esclarecer os colegas. O Artur é um médico dentista simples, é um médico dentista que se licenciou na Universidade do Porto há quase 30 anos e tenho dedicado a minha vida à medicina dentária. Estou no ativo há quase 30 anos, continuo a trabalhar e sou coordenador do Departamento de Saúde Oral do Centro de Saúde de Angra, neste momento com funções suspensas devido às minhas funções de deputado, que não posso acumular uma com a outra, e é só por isso, mas dediquei a minha vida à medicina dentária e a servir os colegas. E isso honra-me muito e por isso percebo que nesta altura me motivou e uma equipa para apresentarmos a nossa candidatura, que não é a minha, é a nossa candidatura, para servir os colegas. O que me motiva neste momento é servir os colegas. Eu não preciso da ordem para qualquer outro patamar, para atingir qualquer outra coisa na minha vida, e já que nesta campanha me atacaram tão politicamente, a minha vida é transparente, é pública e publicada, eu honro muito do meu trajeto e, sobretudo, quando a minha comunidade, onde eu me inseri, nos Açores, e é um dos motivos que também me leva a dar um pouco mais de mim aos médicos dentistas, é o que a medicina dentária me deu. Eu sou filho de gente humilde, vim para o Porto estudar, tirei o meu curso para ser médico dentista e servir a minha comunidade. Foi isso que eu fiz. E sempre procurei dignificar a minha profissão e dar o melhor de mim à minha profissão. Os problemas hoje em dia, na altura, nos Açores, vivia-se uma precariedade muito grande a nível da medicina dentária, não havia cuidados de saúde oral. Eu fui o primeiro médico dentista a fazer deslocações às ilhas, implementei, fiz parte da equipa do programa de saúde oral nos Açores, eu, o colega Ricardo Cabral e a colega Madalena, implementei um programa de saúde oral no Centro de Saúde de Angra, enfim, e portanto tenho um trajeto que me posso orgulhar, quer regional, quer nacional, onde tive o privilégio também, enquanto membro da Ordem dos Médicos Dentistas, representando no Conselho Diretivo a Região Autónoma dos Açores, e, portanto, conheço a medicina dentária desde os Açores, da Madeira e em Portugal continental. Conheço muito bem a realidade da medicina dentária e conheço muito bem a sua evolução. E por isso mesmo entendi que devia, como a profissão me deu muito a mim, eu fui reconhecido pela minha comunidade como sendo médico dentista e foi esse reconhecimento que me deu depois outra atividade cívica, de cidadania, que tive o gosto de exercer na minha vida, em vários momentos e em várias instituições, e foi como médico dentista a minha notoriedade começou por aí. Portanto, o reconhecimento dos nossos doentes à nossa profissão, para mim foi muito gratificante. E agora achei que devia eu dar um pouco mais aos jovens médicos dentistas, que eu sei a dificuldade que estão a passar, a nossa profissão, e eu queria era dar-lhes uma mensagem de esperança, e não uma mensagem de desalento, mas de alento. A vida não é fácil, a vida é difícil e na nossa candidatura, que eu tenho o gosto de liderar, e liderar é servir a equipa, é servir a medicina dentária, é servir os médicos dentistas, eu não tenho uma candidatura unipessoal, não é um sonho, é uma missão que eu tenho. Isto para mim é uma missão que eu encaro agora ao fim das quase 3 décadas de medicina dentária. E eu quero e tenho feito uma campanha nesse sentido, uma campanha de unir a classe, de pela positiva, apresentar propostas e infelizmente fui vítima de alguns ataques completamente fora da medicina dentária, o que eu lamento profundamente e espero que as coisas se componham e que as pessoas, porque o mal que eu fiz talvez foi servir a medicina dentária o melhor que pude e soube,
naturalmente que ninguém é perfeito neste mundo, e eu não tenho essa veleidade de ser perfeito, mas tenho a convicção, a determinação de servir os meus colegas, de ter a minha experiência acumulada como nas diversas facetas da minha vida para servir e pôr à disposição o saber acumulado na revisão do estatuto, o saber acumulado na implementação das especialidades, o saber acumulado nas competências sectoriais, o saber acumulado na revisão do código deontológico e, portanto, o meu interesse pela profissão já vem de há muitos anos. O meu serviço à medicina dentária e aos colegas já vem de há muitos anos. Não por eu ser bastonário ou querer ser bastonário. Foi sempre, entendi, que devia dar o meu contributo enquanto médico dentista simples, desde 1997, 98, do tempo de anteriores bastonários. Olha, quando se criou as faculdades privadas, que hoje tanto se critica, olha, se não houvesse uma faculdade privada, eu não estaria aqui a falar com o colega Miguel Pavão. E que foram criadas, nem consigo, provavelmente. Mas, nem consigo, provavelmente, eu não sei onde é que o isto licenciou, mas não, se calhar se for numa privada também não estaria. E que foram criadas, duas delas, no tempo, em 98 e 99. E eu passei para essas faculdades, pelas públicas, pelas privadas, para a implementação da medicina dentária, pelos excessos de médicos dentistas, e são todos problemas que nos preocupam hoje em dia. E eu sempre tive essa preocupação de interagir com os jovens, falar com eles, mas é uma candidatura intergeracional, a minha candidatura. Foi essa a preocupação. É uma candidatura que vai desde a experiência dos mais jovens, da experiência dos mais séniores, à audácia dos jovens. E tenho o gosto de ter, desde a sede opcional 25, o professor Sampaio Fernandes, grande vulto da medicina dentária portuguesa, até à Sofia, que é a 13.000, a sede opcional. E, portanto, e depois é tudo gente, eu não vou aqui fulanizar, nem distinguir ninguém, porque eu acho que tenho uma equipa absolutamente extraordinária, uma equipa que me motiva e uma equipa que me deixa absolutamente descansado. Eu quero ter uma liderança absolutamente diferente daquela que foi até agora. Os princípios da lealdade e da frontalidade acompanham-me permanentemente. Uma liderança diferente em relação à atual ordem? Totalmente diferente. Eu acompanhei estes anos todos, fiz sempre o meu papel com muita lealdade. Aliás, eu devo-lhe dizer que eu nunca critiquei nenhum bastonário em público. Eu nunca critiquei o Dr. Manuel Fontes de Carvalho em público, eu nunca critiquei nenhum dirigente da ordem em público, mas ia às Assembleias Gerais e fazia a minha crítica lá. E sempre tive um gosto de ir às Assembleias Gerais e lá apresentar a minha crítica. Porque eu acho que não se deve enxovalhar as instituições, nós devemos fazer a crítica e dignificar a nossa profissão e dignificar a nossa ordem. Como também, com os anteriores bastonários, sempre tive o gosto de lhes escrever e também me responderem. E agora, esta questão de andar aqui, não quero amesquinhar a profissão, aos jovens é preciso dar-lhes esperança. A vida, mas sempre foi, a vida nunca foi fácil para a medicina dentária. A medicina dentária é uma profissão que se fez de conquistas, sempre conquistas, com o Colégio da Ordem dos Médicos, depois com a Associação Profissional dos Médicos Dentistas, depois com a Ordem dos Médicos Dentistas, e agora vamos mais em frente. E, portanto, o Artur Lima é um simples médico dentista, que quer dar o melhor de si, que tem uma experiência institucional, que tem uma experiência de vida e que tem naturalmente agora também a disponibilidade para dar à medicina dentária. Certíssimo. Relativamente à forma como nós temos visto a classe, Miguel, agora para si, a forma como nós vemos no Facebook colegas a atacarem-se, considera que aquilo que tem sido, no fundo, as vossas campanhas e os exemplos que têm dado algumas pessoas das duas listas, acha que é positivo para a classe termos esta separação tão grande e vermos nas redes sociais o que temos visto de ataques mútuos entre as listas? Deixe-me só acrescentar, dizendo ao Artur Lima que me revejo nas palavras dele quando diz que é a oportunidade de dar aos mais jovens. E eu sei que o Artur Lima fez isso no seu partido, deu oportunidade para um jovem se candidatar dentro do Partido Popular. Desta vez não deu essa oportunidade à Ordem dos Médicos Dentistas. Mas aquilo que me pergunta relativamente a esta deturpar e denegrir demonstra a desunião que existe dentro da nossa classe. Eu pautei-me e tive esse cuidado em termos daquilo que é a nossa campanha, de manter sempre a elevação. Da minha boca não ouviu uma única palavra, um único comunicado, seja o que for. O foco tem que ser único e exclusivamente nos problemas da classe. E é bem ciente daquilo que nós precisamos.
mais do que armas de arremesso, mais do que palavras agrestes, mais do que difamações, nós precisamos unicamente de soluções. Esse é o que os colegas que nos estão a ouvir e que estão, muitos deles até fora deste país, precisam de, neste momento, é de mudanças e de verdadeiramente medidas práticas, que não foram tomadas ao longo dos anos. Eu não tive o privilégio de ter tido 2 bastonários. Ao longo destes 16 anos só tive um bastonário. E vejo um sistema que se perpetuou, que é normal. Existe aqui uma culpa de todos os médicos dentistas em não apresentarem soluções. Eu não quero ficar com esse peso. Eu não quero ficar com esse ónus. E foi esse que me levou a apresentar soluções concretas. Ao mesmo tempo, é a minha maneira de estar. Mais do que criticar, e estamos plenamente de acordo com o Artur, mais do que criticar, nós devemos apresentar soluções. Eu costumo dizer que a crispação é inimiga da construção. E nesse sentido, tentei fazer medidas práticas, concretas, que os colegas possam rever aquilo que se faz. Obviamente que as redes sociais têm uma perspectiva que há boa e há muito má. E eu acho que aqui temos que ser nós, candidatos e as listas, a tentarem fazer essa elevação. Mas não tem existido discrepância, mesmo dentro das próprias listas, não têm sido colegas das próprias listas da a minha entrar nas parte, redes tudo sociais? fiz para isso. E há aqui um ponto muito importante. Nós não podemos ter nos nossos programas de ação, meu, do Artur, de todos, se existissem 10 candidatos, todos teriam de dignificar a classe, dignificar a profissão. Nós não podemos, num período tão nobre como é um período de eleições, fazer e prometer isso e não o cumprir numa fase de eleições. E nesse sentido, contem comigo sobre isso. De todas as posições que tive, em todos os momentos, dignifiquei e assim manterei. A minha maneira de estar, a educação que tenho, é manter esta postura. E não permitirei nunca ser persuadido para outro caminho. Acho que a liderança tem que ser pelo exemplo. E nós, quando lideramos verdadeiramente pelo exemplo. E o exemplo está nas nossas práticas, está nas nossas palavras e está também nas nossas ações. Obviamente que eu também fui vendo algumas coisas que até me fizeram rir, sinceramente. Mas não podemos dar aso a isso. Nós temos que nos concentrar mutuamente e quando estas eleições passarem, que seguramente vamos voltar a ser e fazer da nossa classe uma classe muito mais unida, que verdadeiramente precisa disso como nunca. Nós precisamos de unificar a nossa classe. Concordo consigo. Mas, Miguel, no início, quando apresentou a lista, a sua lista foi admitida passado alguns dias, não foi logo ao mesmo tempo que a lista do Artur Lima. O que é que aconteceu? Consegue explicar aos colegas o que aconteceu? Eu apresentei como candidato em fevereiro. Dentro dos trâmites normais, nós temos uma primeira reunião da Comissão Eleitoral que, dentro dos trâmites normais, tem períodos para apresentar e para fazer as suas retificações. A minha lista tinha um pequeno problema relativamente à paridade. Nós não tínhamos visto dentro daquilo que são os pressupostos e os regulamentos, falhou-nos isso. Alguns órgãos, corrigimos isso dentro do prazo normal. É normal, todas as listas tiveram essas correções. Houve até, aliás, uma eventual lista de um colega, João Neto, que não conseguiu ser validada e está ainda em trâmites para ver se consegue apurar alguma legalidade para essa lista. Não são processos fáceis. A candidatura, como bem disse o Luís, é um projeto, eu não digo de loucura, mas é trabalhoso, é uma dedicação à causa. Agora, nós temos que fazer a profissão de 2 formas. Uma, executá-la o melhor que sabemos nas nossas clínicas, e o outro é nos momentos certos. Como o Artur bem disse, não podemos andar a criticar o bastonário A, ou B, ou C. Eu fui sempre um crítico construtivo. E algumas vezes, durante estes 16 anos, em muitas plataformas onde me fui mexendo também com uma atividade cívica e de cidadania, contactei várias vezes a minha ordem e verdadeiramente algumas vezes não tive resposta. E tenho pena disso, mas não me fez baixar as armas. Estamos aqui para isto, estamos aqui para apresentar uma proposta credível e, sinceramente, eu julgo que os colegas têm que olhar para a classe e ver quem é que quer dignificar a classe. É verdadeiramente isso. No dia em que estas eleições passarem, nós temos que ser todos juntos um coletivo em que vamos todos rumar para esse lado. Esse é o grande desafio que nós temos nestas eleições. Muito bem. Artur, pergunto-lhe assim, agora nesta altura, para os colegas que não estão a receber os boletins de voto, e há muitos colegas que me fizeram chegar e-mails relativamente a isto, nós iremos ou não ter, finalmente, nas próximas eleições, não nestas, que já não é possível, o voto eletrónico? Eu já lá vou à sua questão, mas eu não posso deixar de fazer aqui 2 ou 3 reparos ao Miguel. O primeiro reparo é o seguinte, eu gostaria de separar 2 coisas.
Eu já fiz, já que falei na política, esta é uma campanha para a Ordem dos Médicos Dentistas e eu lamento que alguém da sua lista, ao mais alto nível, me tenha feito os ataques um bocadinho mais mesquinhos e soezes que não se fazem a ninguém. Nunca me aconteceu numa campanha política fazerem-me isso. E aconteceu-me quando eu, na minha liberdade de ser candidato à Ordem dos Médicos Dentistas, alguém achou que eu não tinha esse direito. Não sei porquê, mas alguém achou isso. Eu acho que tenho o direito de ser candidato, como o Miguel tem, qualquer outro médico dentista tem. E ainda bem, senão estava aqui sozinho. E, portanto, cá estamos, portanto, ainda bem, e tenho pena que não tenha vindo o colega João Neto, não sei se virá ou não, mas quero lá chegar. Agora, Miguel, há as coisas do Facebook e há as coisas institucionais. E o meu currículo da Wikipédia, que lá tinha, que não fui eu que o fiz, efetivamente, mas foi alterado 22 vezes. E não foi por uma pessoa qualquer. Foi alterado pelo seu diretor de campanha. Foi lá 22 vezes alterar-me o currículo. Isto é muito desagradável. Sabe que eu soube disso pelo seu comunicado. Não se faz isso a ninguém. Valorizei tanto isso que soube disso pelo seu comunicado. Mas o problema é o comunicado que o Miguel faz a seguir. E o comunicado, em que branqueia essa situação. É uma enciclopédia livre. É uma enciclopédia livre, mas não se falseia, nem se mente a respeito da vida das pessoas. Bom, eu sobre nem isso se não vai vou dizer, pronunciar. não, está publicado, está alterado, tem os prints de tudo, do Sr. Alexandre Luz, que é o seu diretor de comunicação, e que tem uma agência de comunicação. Disse na altura que questões para mim não são razão para trazer estas eleições. Eu não interrompi, agradeço que não me interrompa. E, portanto, isso não se faz a ninguém. Isso é do mais baixo que se pode fazer a uma pessoa. Alterar-lhe o currículo, mentir repetidamente, porque alguém foi lá e corrigiu. E esse senhor, 22 vezes, a partir do dia 22 de maio, alterou-me o currículo na Wikipédia 22 vezes. E é o seu diretor de comunicação, não o médico dentista que vai ao Facebook e diz, aliás, se quiser fazer a compliance dos posts da sua lista e dos elementos da minha, vamos comparar coisas muito engraçadas. Eu fui insultado do piorio. Eu nunca o insultei assim. Nem eu sim. Nem eu sim. Mas dou cobertura ao seu diretor de campanha. Jamais. E o seu diretor de campanha, que é de uma agência de comunicação, eu não tenho diretor de campanha. O diretor de campanha é a minha colega Ana Mexia, que é que tratou com o Luís, não trata com mais ninguém. O Sr. Alexandre Luz, que é de uma grande empresa, já que falou num partido, ligada ao PSD, é que fez esta coisa. E, portanto, isso é lamentável que o Miguel venha a seguir dizer que eu me tenha vitimizado. Eu não me vitimizo. Eu sou um homem que tenho, enfrento com coragem vários desafios da minha vida e não tenho nenhum problema. A frontalidade, para mim, é um valor inalienável. O que eu tenho para dizer a uma pessoa, digo-lhe cara a cara. Claro. Não mando recado por ninguém. Agora, lamento que tenha dado cobertura ao Sr. Alexandre Luz e que continue, como aí está, seu assessor de comunicação. E eu pergunto, já agora que me fez uma pergunta, se quando ganhar, na mudança que vai fazer, se vai contratar a Next Power para assessorá-lo e para ser a comunicação da Ordem dos Médicos Dentistas. Vou contratar os melhores. Também se comunica. A pergunta que eu lhe fiz contratarei sempre os melhores. Pronto. Porque eu acho que a Ordem dos Médicos Dentistas precisa de melhores. E já lá vamos à comunicação da Ordem dos Médicos Dentistas. Sim, eu fiz uma pergunta muito direta. Se vai contratar a Next Power, se diz aqui aos colegas que não vai contratar a Next Power para fazer a comunicação da Ordem dos Médicos Dentistas. Porque esta empresa que está consigo, enfim, é um bocadinho desagradável o que fez. Artur, e eu já vou ao voto eletrónico. É importante porque temos o voto eletrónico, eu não me oponho ao voto eletrónico, antes pelo contrário. Mas, Artur, peço-lhe só desculpa, eu vou ter que dar aqui a palavra ao Miguel, só para se quiser responder e depois já vamos ao voto eletrónico. Relativamente àquilo que o Artur disse, Miguel. Olha, o que o Artur está a falar, eu não valorizo questão hoje. Já disse ao Artur, tive a oportunidade de dizer, esses não são os temas que interessam. Posso-lhe já dizer, há uma coisa que eu vou contratar no dia em que chegar à ordem, que é o voto eletrónico. Isso pode ter a certeza, acho que os colegas precisam. Tem a sua resposta. Agora estou à espera da sua relativamente ao voto eletrónico. Não, antes pelo contrário, estou totalmente a favor do voto eletrónico, desde que seja garantida a segurança e a confidencialidade do voto. Como nas outras ordens tem sido, não é? Não, das 16 ordens, só 4 têm voto eletrónico. A Ordem eletrónico. dos Médicos, a Ordem dos Farmacêuticos, a Ordem dos Enfermeiros. São 4. A Ordem dos Médicos teve 8 órgãos a eleições. E porquê que não foi feito? Não, só havia uma lista. 8 órgãos diferentes. Qual o principal motivo para ainda não termos eleições eletrónicas? Olha, eu respeito muito as decisões dos órgãos colegiais da Ordem. E, portanto, o Conselho Geral da Ordem dos Médicos Dentistas, e foi feito em 2019, o voto eletrónico não vem de agora, foi discutido já o ano passado, salvo erro em maio de 2019.
Foi uma proposta. E portanto, não é uma coisa que se tenha lembrado agora, quando se lembraram de ser candidatos à Ordem. A Ordem já discute isso, o CNOP já discutiu isso, há um parecer até do CNOP nesse sentido, e até tivemos as eleições em Évora, nas eleições legislativas, e aquilo não deu certo, as eleições na Suíça, e portanto, o voto eletrónico hoje em dia, e temos aí vários casos de hackers que provam que conseguem, olha, várias vezes já aconteceu isso, e portanto, logo que haja a certeza que o voto eletrónico garanta a confidencialidade, que ninguém o altera, e que é seguro, vamos embora com o voto eletrónico. E foi só por isso que não se implementou. Sejamos sérios a tratar as questões, Miguel, e a dizer a verdade aos colegas, porque é fundamental dizer isso. Mas as outras ordens já têm voto portanto, eletrónico, porquê que a nossa ainda não tem? Algumas têm, algumas têm, mas para alguns órgãos, algumas é só para colégios, não é para as eleições. A Ordem dos Médicos, por exemplo, agora não só teve um candidato. E outra coisa que quero dizer ao Miguel, das minhas candidaturas, 2 tiveram concorrência. Foram em concorrência. Quais candidaturas? Quando das candidaturas à Ordem dos Médicos Dentistas, falou nos meus 4 mandatos, quando entrou, 2 foram concorrência. O doutor, 2009 foi o último e antes tinha sido 2004, o doutor... Mas isso é saudável, digo eu. Muito saudável, portanto é para lhe dizer que isto não é, quer dizer, não foi assim uma passeata, Uma foi uma democracia, democracia, portanto os colegas escolheram, e eu respeito muito a democracia, e eu não tenho a certeza, eu não digo, como você disse, eu vou ser eleito bastonário, não, eu confio que os colegas decidam democraticamente e tenho esperança que me elejam. E eu aceitarei eu não vou ser eleito, eu vou ser eleito. Eu gostaria muito de servir os colegas, gostaria muito de servir os mais jovens, já tive como essa você muito bem disse, como você muito bem, e tenho servido, na medida das minhas possibilidades e na medida das minhas funções. Eu acho que não há ninguém que se queixe. Agora, da juventude, tenho um grande apreço para a juventude, e já agora que falou no meu partido, que é o CDS, e toda a gente sabe, é público e publicado, o seu PSD, mas um bocadinho mais escondido. Mas tem muitas simpatias com o PSD. Com todas. Eu reuni com o Francisco Rodrigues Santos há pouco tempo. E, portanto, tem muitas simpatias. Com todas. Eu acho que é importante começarmos a focar agora em questões mais... O voto eletrónico, sim senhor, vamos embora, mas sim, confidencialidade. No seu caso também, voto eletrónico? Perfeitamente. Só tenho pena que não tenha sido feito já nestes, até porque o Covid só veio demonstrar que o voto eletrónico era mais preciso que nunca. Infelizmente, nos Açores, e o Artur deve saber isso melhor do que eu, os colegas ainda não têm os votos por correspondência. Olha, eu ainda não recebi o meu voto, Miguel. Isso é que me preocupa. Estou muito preocupado com isso. É verdade. Porque, e nós discutimos isso no Conselho Diretivo. Eu alertei com o colega Gil Alves para essa situação, mas eu alertei para essa situação. Nós esperávamos, mas há uma razão para isso, e nós temos também de ser absolutamente sinceros. É que, por exemplo, os Açores tinham 35 a 40 voos por semana. E agora têm 5 voos por semana. Mas, Artur, já agora aproveito para dizer que está a haver uma reunião da Comissão Eleitoral, agora, esta hora, onde nós, propusemos a abertura de mais uma mesa de voto em São Miguel. Não sei se sabia disto, mas vamos fazer essa proposta. Não, eu não sei disso. O que eu lhe perguntaram-me isso, eu digo que estatutariamente eu não me oponho, que as mesas de voto existem agora. Isto é uma questão que se pode fazer na próxima revisão do Estatuto, e como eu já estive em 2015, terei muito gosto, porque já sei como é que se faz a primeira, terei melhor preparado que o Miguel para fazer a segunda. Mas olha, uma alteração, como sabe, estatutariamente, nós temos 5 assembleias de voto. 3 no continente, uma na região autónoma da Madeira e uma na região autónoma dos Açores. E, portanto, eu não sei se pode assim ad hoc criar, porque se eu criar mais uma em São Miguel, ou mais uma no Porto Santo, para falarmos nos dois arquipélagos, eu terei que criar uma em Vila Real, terei que criar uma em Faro, e portanto não sei se o critério é esse, assim tão simplista, sabe? Não basta propor, é preciso saber propor o porquê é que se propõe, porque há um estatuto que é para se cumprir, e o Miguel é um grande defensor do cumprimento quer do estatuto, quer da ética, quer da deontologia. Como nós somos certamente os dois. E, portanto, eu estatutariamente, eu cumpro o que o estatuto diz. São 5 assembleias de voto, e no continente também, nem todos os colegas no continente receberam. Estamos plenamente de acordo. Se assim não fosse... Já terminei. Estatutariamente a Ordem não podia dar máscaras, e deu. E eu sou a favor disso. Por isso, estatutariamente,
Tempos excepcionais exigem medidas excepcionais. Muito bem, mas eu respondo já isso, Luís, me deixar. Faça a favor. Tempos excepcionais, medidas excepcionais. E tivemos que tomar uma decisão com urgência e muito rapidamente. A SPMS disponibilizou à Ordem dos Médicos Dentistas 10 mil respiradores FFP2 e 50 mil máscaras cirúrgicas, como o Miguel sabe. E nesta altura, excepcional, absolutamente excepcional, em que os colegas estavam a fazer urgências e não tinham EPIs, não podíamos dizer não a uma oferta tão generosa do SPMS. Foi o que o Estado pôde dar e nós aproveitamos. Agora, nesta situação, fizemos as contas e dissemos, não pode ser assim. Fizemos um inquérito democrático, participativo, para perceber os colegas quais estavam em urgências, a quais tínhamos que atender primeiro. E foi a primeira remessa distribuída. Mas depois entendeu-se que se devia ajudar ainda mais os colegas. Portanto, a Ordem também ajuda os colegas, não foi uma ordem perfeita. E então adquiriu, excepcionalmente, os 49.500 FFP2 para fazer a segunda distribuição. E, portanto, grande medida pela Ordem, que ajudou, e mais os 4, porque não se inscreveu que fazia urgências no primeiro, senão tinha recebido 6. Vamos ter que passar para outros temas. Recebi muitos e-mails e há muita curiosidade por parte dos colegas em relação a alguns temas. Aquilo que lhe vou pedir, Miguel, é um colega que mandou um e-mail a dizer que há colegas a referir que recebem 8 euros à hora e a atender entre 15 a 16 pessoas no Sistema Nacional de Saúde. A pergunta que eu lhe faço é como é que acha que tem corrido a integração da medicina dentária no Sistema Nacional de Saúde e que futuro podemos ter para essa integração? Olha, esses mesmos colegas que lhe mandaram a si têm sido um enchente que me têm mandado a mim e, infelizmente, deparo-me cada vez mais de uma situação que eu já conhecia, mas que não tinha noção da gravidade e da dimensão do problema. Acho que aqui temos que estar todos unidos. Acho que é um sinal de que ultrapassamos o limite. Está desunido. Eu quero mudanças porque não vejo medidas. E nesse sentido, aquilo que me parece é que esta degradação tem sido crescente por um conjunto amplo de situações. Os excessos de médicos dentistas que ultrapassaram o rácio de médico-dentista pela OMS. Estamos a falar de um médico-dentista recomendado para 2.000 da OMS por habitante e nós temos em Portugal um médico-dentista por 900 habitantes. Ultrapassamos esse rácio. Depois existe uma outra questão impressionante que é verdadeiramente preocupante, que tem a ver com a exploração e quase um sistema de autofagia que existe muitas vezes por clínicas detentoras de consórcios e de monopólios sobre os mais frágeis e os mais vulneráveis. E neste sentido, a Ordem dos Médicos Dentistas tem que ser próxima e tem que denunciar e arranjar canais para que os médicos dentistas possam fazer exatamente isso. Não podemos ficar impotentes relativamente a isto, cruzar os braços. E aqui a Ordem dos Médicos Dentistas, durante muito tempo, fez ouvidos moucos a muitos colegas. Fez verdadeiramente ouvidos moucos a muitos colegas. Quando se falava da imigração de muitos colegas médicos dentistas, o sentido lá fora era um novo horizonte. Eu percebo essa lógica, mas nós, como portugueses e como médicos dentistas, não podemos ficar satisfeitos quando vemos médicos dentistas a frustrarem a sua vida, até porque são jovens. Eu ainda hoje recebi um e-mail de um colega da Holanda a dizer-me: eu gostava de votar, como é que eu posso votar? Vou fazer esforços possíveis para votar, porque verdadeiramente estou na Holanda, um país que me acolheu muito bem, e eu conheço vários colegas, até já há alguns anos, que tentaram voltar para Portugal e não conseguiram. Esta é uma realidade que todos nós conhecemos. Esta é uma realidade que tem que ser denunciada. Eu, há pouco tempo, eu não sou político, mas faço coisas políticas. Há pouco tempo escrevi uma carta à Ministra da Segurança Social. Agora não me interrompa, Artur, se fizer favor, só para eu acabar o raciocínio. Acaba. Há pouco tempo, há coisa de 15 dias, escrevi uma carta à Ministra da Segurança Social, porque ela disse, a Sra. Ministra, que em Portugal, e neste momento, nenhum jovem português precisa de ir lá para fora. E aquilo que eu disse à Sra. Ministra foi: por favor, veja o caso dos médicos dentistas. E vários colegas jovens médicos dentistas assinaram essa carta. Pediram audiência. Ainda não obtive resposta, foi há pouco tempo e certamente agora tudo demora mais tempo. Mas nós temos que ser acutilantes, persistentes. E aqui não podemos olhar só a uma maneira... Mas qual é a solução? A solução passa por uma solução que, se forem fechadas hoje faculdades, se não se formasse... Quais é que é fechar? Deixe-me acabar. Se porventura fossem fechadas hoje faculdades, as 7 faculdades que existem em Portugal,
esse rácio de um médico-dentista para 2.000, só daqui a 30 anos é que iria ser igualado. Mas quais Ou seja, estas medidas não são medidas de se imporem agora. Mas, Miguel, e têm impacto cabe a à 4 Ordem, anos. a Ordem tem esse poder para poder interferir a nível das próprias Obviamente faculdades? que as autonomias das faculdades compete-lhes a elas, mas a Ordem tem um papel muito importante de regulação e de influência política, todos nós sabemos Não, disso. a Ordem só regula a profissão. A ordem de influência política e de regulação pela qualidade, que é fundamental. A Ordem tem no seu estatuto o artigo 9 das atribuições, a linha L. A linha L diz exatamente sobre a valorização e a qualidade de ensino em território nacional. Nós não podemos ficar... Mas qual é a solução para as Nós não podemos faculdades, ficar para as suas carentes profissões? relativamente a isto. Desde logo, os números clausos que têm que ser respeitados a partir daí. E os números clausos, além de terem que ser respeitados, tem que haver uma indexação à entrada a posterior aos números clausos. Por isso, nesse sentido, eu julgo que a Ordem dos Médicos Dentistas, em primeiro lugar, tem que expor o problema. Nós temos que mostrar que estamos a frustrar a vida a muitos jovens médicos dentistas que ficam completamente impotentes e com as suas vidas frustradas. São cidadãos portugueses, são médicos dentistas. Nós temos que pôr isto verdadeiramente como um grande problema. Mas Miguel no seu Facebook diz que vamos adequar a formação universitária às necessidades do país e segue depois com várias propostas relativamente a isto. E quando nós vemos o site da Ordem refere, e passo a citar, apenas a Assembleia da República ou mediante autorização desta, o Governo, podem, por via da lei ou decreto-lei, tomar decisões legislativas e vinculativas a respeito da organização e do acesso ao ensino superior. De que forma e que capital política que o Miguel tem, enquanto bastonário, caso ganhe as eleições, para alterar, por exemplo, os números clausos, que diz, lá está, na sua proposta, a adequação e cumprimento dos números clausos? Essa adequação tem que ser feita por força política. Se não for um problema, esse problema não existe. E, desde logo, há muitas entidades das quais nós podemos fazer força. Quantos pedidos de audiência, quantas comissões sobre o ensino superior a Ordem dos Médicos Dentistas esteve presente a apelar a isto? Quantos relatórios mostrou sobre a evolução dos números de médicos dentistas? Eu vou-vos mostrar este gráfico, diz nada mais, nada menos, eu não sei se aqui é possível verem, mas fala sobre a evolução dos membros com inscrição ativa. Nos últimos 8 anos formaram-se mais de 40% dos médicos dentistas. Estamos a falar de 2012 para agora. Este gráfico, formaram-se mais de 40. Eu lembro-me de ler no programa de 2009, onde o Artur Lima fazia parte e o nosso candidato era já o colega Orlando Monteiro da Silva, que se dizia formação, adequar a qualidade em detrimento da quantidade. Não foi feito verdadeiramente nada. Aqui tem que haver uma posição intransigente e mais, denunciar este tipo de situação para que realmente sejam medidas práticas. E acha que a Ordem não tem denunciado este tipo de situação? Acho que não. Ok. Artur, o Artur, deixa-me só dizer-lhe isto, o Artur, relativamente aos números clausos e numa entrevista que me deu, referiu que a Ordem não pode atuar nessa matéria, a Ordem atuou e bem, defendendo os colegas, levando mais gente e usando todos os meios que tem ao seu dispor para levar mais gente aos seus consultórios. A pergunta que eu lhe faço é se considera que, promovendo os tratamentos em saúde oral, será mais fácil o mercado absorver o número de médicos dentistas que saem anualmente para o mercado de trabalho e que políticas pretende tomar quanto a esta matéria? Muito bem. Eu, ao contrário aqui do colega Miguel, eu não vou pôr aqui a fazer que faço denúncias. Nós temos propostas, sempre, aliás, essa é uma das propostas que se teve. Quando o Miguel Pavão se licenciou, já se falava, se fôssemos pela teoria do Miguel Pavão e da lista do Miguel Pavão, ele não estaria aqui. Portanto, já lhe tinham fechado a faculdade, aliás, já ela não teria aberto. Mas quem abriu a faculdade e quem não fez nada nesse sentido foi estar a bastonar na altura o seu doutor, o seu professor, que foi meu assistente, com muito respeito, o professor Manuel Fontes de Carvalho. Foi também, porque eu tenho a maior consideração, era secretário-geral o professor Carlos Silva. E, portanto, quando abriram a universidade onde o Dr. Miguel Pavão se licenciou, e também a Católica. E, portanto, logo o contributo que o Miguel fala, portanto, perde logo aí. Quer dizer, na sua lista estão os 2 expoentes máximos de quem deixou formar, e eu teria muita pena... Entenda que eu não tenho nada contra as faculdades privadas. Então, não tenho? Mas qual é a solução que tens? A solução que tens é se fechássemos as faculdades. E, portanto, as faculdades abriram na sua alta. Aliás, o Miguel tem uma afirmação que eu vou citar de cabeça, posso estar errado. Até porque eu estou aqui para o corrigir desta vez. Não corrijo. Não corrijo. Mas também, quando cometo um erro, sou o primeiro a dar a mão à palmatória. Exatamente. Não tenho essa petulância de ter a razão sempre. E, portanto, se eu cometer um erro, corrijo-me e eu aceito.
se efetivamente tivesse sido um erro. Eu sou uma pessoa Oxalá sensata. todos fossem assim. E, portanto, eu devo-lhe dizer também que tem na sua lista quem lhe devia ter dado grandes aportes sobre isso, que foram para os reitores das universidades ou vice-reitores, o professor Fernando Guerra. Olha, em 2009 era o nosso opositor, o senhor professor Fernando Guerra, que é o seu também, e que foi para o reitor da Universidade de Coimbra. E o professor Manuel Fontes de Carvalho foi para o reitor da Universidade do Porto. E, portanto, a autonomia das universidades, a universidade pode diminuir ou aumentar o número de clausos. Portanto, podiam-lhe ter dado um grande contributo nesse sentido. Portanto, Miguel, não basta dizer que eu quero, eu faço e depois dentro de casa temos quem não fez nada. E com a mesma... mas esses podiam ter feito. Mas na sua Ao lista contrário da tem ordem... pessoas que fazem parte das faculdades. E muito bem, e estou muito satisfeito com eles. Venham os universitários, capazes, competentes, que é que nos deram formação, que nos podem dar... e se quiser, vamos mais tarde a essa questão dos universitários. Mas deixe-me agora ainda terminar esta parte. Porque eu tenho soluções, nós temos soluções. A solução não é denunciar, não é andar aqui a fazer... A solução é arranjar soluções para os colegas. Porque, como eu disse, quando à altura do Miguel Pavão, os colegas que se licenciaram de seu já achavam que era um impossível. Mas o Miguel disse o que é que evolui a medicina dentária entre o médico dentista 5.000 e o 12.000, uma coisa parecida com isto. E devo dizer que evoluiu muito. Eu aprecio muito esta garra da juventude, que mesmo com dificuldades vão à luta, uns venceram, outros não venceram, e é esses que nós temos que ajudar. E é para isso que cá estamos para os ajudar. Mas isso temos que ajudar com soluções. E a solução passa, hoje em dia, o mundo evoluiu muito, o mundo é globalizado. Por exemplo, as faculdades. Temos, e a Ordem já se sentou pela primeira vez à mesa com todas as 7 faculdades, temos que, e já tem esse capital de negociação, de influência com as faculdades, sentá-los à mesa e dizer, meus amigos, nós temos aqui um problema que é o excesso de formação do pré-grado. Nós temos que chegar aqui a uma situação. E vou-lhe dizer quais são as soluções. A primeira solução é a formação, apostar no pós-grado e diminuir o pré-grado. Para que haja aqui, que as faculdades são empresas, e, portanto, necessitam de rendimento. A Ordem pode usar o seu capital de influência para, junto das faculdades, propor-lhes soluções. Não é denúncias, Miguel, é soluções. E a solução é aumentar a pós-graduação. E em quê? Por exemplo, nas especialidades. Ou seja, já se implementa, a Ordem já implementou as especialidades. E num registro absolutamente democrático, participativo, em que se ouviu a classe, ao contrário do que se fez in ao tempora, com a primeira especialidade, a ortodontia, em que se queria que apenas os ortodontistas fizessem ortodontia. Não é do seu tempo, erradamente, mas também está na sua lista. E, portanto, nós fizemos um processo de especialidade. O que é que temos que fazer? Dar às faculdades, reconhecer os centros de idoneidade de formação, para que os colegas possam depois ir para lá, fazerem as especialidades, outra coisa que muito criticaram, e, portanto, aumentar o rendimento das faculdades, para que, meus amigos, vocês agora têm mais rendimento aqui, vamos diminuir o pré-grado. Mas há outra solução, e que também eu tive o gosto de liderar, mesmo, que são as competências sectoriais. E que também podemos dar às faculdades essa competência para eles formarem os nossos jovens médicos cientistas, para acreditar a sua formação e dar-lhe mais rendimento às faculdades. E dizer, meu amigo, reduzes aqui no pré-grado. E começarmos a introduzir menos pré-grado e mais pós-grado. Ou seja, ao mesmo tempo melhoras a formação dos médicos dentistas e diminuis os excessos de médicos dentistas no mercado. E isso, Miguel, é absolutamente fundamental. Portanto, acho que gostava só de acrescentar aqui uma questão gradual. Portanto, é uma questão, Luís, é uma questão gradual, de negociação dura, determinada, portanto, mas eu não posso chegar ao pé das faculdades e dizer eu fecho uma faculdade. Não, isso é impossível. De que forma é que se resolve o problema dos médicos dentistas que estão neste momento no mercado com dificuldades? A Ordem que deve tentar arranjar mais trabalho para eles a nível do mercado de trabalho. Eu gostava só de acrescentar aqui uma coisa, até porque acho que tenho aqui tempo suficiente, digo eu. Não, eu dou-lhe tempo, Miguel. Obrigado. É que tem a ver o seguinte, aí há medidas que estamos plenamente de acordo. Aquilo que se chama auditar, expor e negociar. Mas a negociação tem que ser uma negociação firme e não com resultados do que tem estado à vista. E há aqui um ponto que eu gostava apenas de... Mas não os referiu, Miguel. Deixe-me só dizer, a Ordem dos Médicos Dentistas tem que realmente ser um órgão independente. E falou há pouco de professores que estão na minha lista, eu também tenho muito orgulho deles. Se formos aos números, dentro da minha lista existem 25% de pessoas que têm uma relação académica. Na sua tem 50%. E tem 6
Mas está a falar de que lista? Da sua lista B. Conselho Diretivo? Não, da lista na totalidade. Dos 50% de académicos? 50% de académicos, com relação académica. Sim. Eu, na minha lista, tenho 25%. O que também tenho esses mesmos académicos. Depois, deixe-me dizer, tem 6 responsáveis de coordenadores de faculdades de medicina dentária das 7 instituições. 6 responsáveis. Por isso, nesse sentido, era importante que a Ordem tenha independência para ser uma voz completamente isenta naquilo que são verdadeiramente uma proposta de negociação. Deixe-me dizer, essas propostas que me diz, dentro das competências, a moeda de troca de pré-grado para pós-grado, estamos plenamente de acordo. Então, agora é preciso mais, porque o resultado está à vista. E há aqui uma medida que nós sabemos que a Ordem por si só não chega lá. É preciso auditar, é preciso denunciar bem isto, para que verdadeiramente possa existir uma influência política para uma decisão que não tem só a ver com a medicina dentária. Tem a ver com a sustentabilidade dos cidadãos portugueses. E há aqui um ponto, eu não estou contra as faculdades. As faculdades são, talvez... Mas não estou, ainda bem que estes debates servem, porque verdadeiramente não estou. É o que dizem os seus colegas. Como me disse muito bem o Artur, eu sou... a minha alma já deu aulas, não deu? Já deu aulas em Espanha, não é? Dei aulas em Espanha, é verdade. Foi uma aula, eu nunca dei aula. E é bom dar aulas, porque nós percebemos realmente como é que as coisas se fazem. Eu vou dizer a quem é que eu dei aula. Mas deixe-me só acabar aqui, porque senão entramos aqui num diálogo tete-a-tete. E aquilo que acontece é o seguinte, há um ponto muito importante, as faculdades são garantem o período embriológico da profissão. Elas têm que ser bem tratadas com a ordem. Embrionário, talvez. Sim, embriológico da profissão. E nesse sentido, nós temos que acautelar muito essa formação, porque isso é que vai garantir durante a vida profissional, aquilo que é a essência do médico dentista, as competências sociais, as competências humanas, as competências técnicas. Há aqui um ponto para mim é importante. A Ordem tem que negociar isto com as faculdades por uma razão. Nós corremos o risco, daqui a uns anos, as faculdades não terem procura para o curso de medicina dentária, porque a medicina dentária e a profissão de médico dentista pode ser tão mal vista, e ver que não é uma solução de profissão que os colegas não vão procurar. Eu julgo que a sustentabilidade das faculdades... Miguel, já não estou a perceber nada. Mas eu explico-lhe. Então julgo diz que demorava 30 anos... o excesso que há agora. Mas eu explico-lhe. Se nós não acautelarmos com a negociação... Não me interrompa, por favor, Artur, Miguel, só porque quer interromper o meu raciocínio. Desculpa, Miguel. Pronto, eu sei que estamos à vontade, mas rompe-me o raciocínio. Este é o meu momento, e até porque ainda tenho aqui bastantes minutos. É fundamental que as faculdades e as instituições de ensino superior se sentem à mesa. Muito bem. Houve 2 reuniões feitas pela Ordem dos Médicos Dentistas, uma delas a primeira em Coimbra, tardiamente. Isto já devia ter sido acautelado há mais tempo. O Artur, como bem disse, negociou alguns processos. Dentro das faculdades, deve-se recordar melhor do que eu, que só agora, no ano passado, é que se foram feitas essas primeiras reuniões. Porquê é que não foram feitas antes? Não é? É isso que nós nos perguntamos como médicos dentistas. O segundo aspecto, estamos plenamente de acordo. A classe tem uma banda estreita e a classe tem aqui competências para poder ir buscar e valorizar. Dou-lhes parabéns. Fez esse cenário relativamente às competências setoriais. Eu, se for bastonário, como acredito que vou ser, porque cá está, tenho a certeza disso, vou verdadeiramente dar seguimento ao seu projeto. Vou dar seguimento ao seu projeto. As competências setoriais são 12, e sabe tão bem quanto eu, são fundamentais para valorizar a profissão. São importantíssimas sobre isso. Agora, nós não podemos descurar o excesso de profissionais. E este excesso de profissionais, há aqui um ponto fundamental, que nós temos que mostrar que isto não é uma lógica corporativista. Nós não nos podemos pôr nessa tecla, nesse posicionamento. A Ordem não pode olhar pela lógica corporativista. A Ordem tem que olhar, essencialmente, por uma questão da afirmação de saúde pública da população. E o excesso de profissionais não traz nem acarreta benefícios à população. Há imensos estudos que revelam que o aumento de profissionais só implica 2,5% na melhoria do acesso e condições de saúde oral. E eu julgo que, nesse sentido, formar um médico dentista custa muito dinheiro, é um investimento muito grande e é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande. Não podemos descurar esse fator. A qualidade, e eu julgo que todas as faculdades estão plenamente de acordo. Façamos a qualidade ser a grande bandeira da formação dos médicos dentistas. Obviamente que sim. Não tenho qualquer problema em dizer isso. Quem acompanha relativamente a profissão sabe que os atos médicos diminuíram, sabe que em vez de termos 80 colegas numa sala, temos 180, e não é igual ensinar.
Não há competências peer-to-peer, colega para colega, que são fundamentais de um docente para um discente. Aí eu julgo que a relação médico-doente, que se ensina também nas faculdades, tem que ser muito acautelada. E perdeu-se aqui também uma grande oportunidade. A integração dos médicos dentistas no SNS deveria ter sido negociado com as faculdades, para que um estágio pudesse ser uma maneira de introdução naquilo que seria uma evolução também de início de carreira profissional. Perderam-se essas oportunidades. E foram recentes. Não estamos a falar da coisa de há muitos anos, foram recentes. Por isso, às vezes é preciso dar um passo atrás para escolher um novo rumo. E eu julgo que nós, neste momento, não podemos aceitar tudo. Acho que se aceitaram muitas migalhas, houve processos de negociação que foram mal aceitos. Como eu digo, Artur, não sou um crítico destrutivo, sou um crítico construtivo. O homem é o homem e a sua circunstância. E houve negociações que eu faria diferente. E tenho a certeza que novos colegas vão fazer diferente. É isso que nós nos propomos. Agora, a realidade está à mostra. Nós não precisamos, verdadeiramente, de... os relatórios que nos demonstram é aquilo que nós sentimos. É aquilo que nós ouvimos na orelha a orelha. O Luís hoje falou de um colega que lhe mandou um e-mail. Eu, ultimamente, tenho imensos colegas a testemunharem a sua preocupação. Nós, certamente, estamos com colegas a ouvirem-nos fora de portas, no estrangeiro, na Holanda, Inglaterra, na Suíça, em França, e esses colegas estão verdadeiramente frustrados com o seu país. O nosso país é um país maravilhoso. Nós não podemos admitir que uma profissão não tenha viabilidade no seu país. Nós somos portugueses, a Ordem de Médicos Dentistas é portuguesa, está na União Europeia, mas temos que zelar pelos interesses da saúde oral e dos médicos dentistas em Portugal. É esse o nosso desígnio. Miguel, ainda tem menos tempo, não sei se o Artur quer dizer alguma coisa relativamente eu dou o meu tempo ao Artur. Mas Miguel, como o Miguel está com menos tempo, vou-lhe passar para si. Vamos agora falar relativamente às questões da remuneração. Não que eu tenha acabado nesse assunto. Certo, mas podemos lá voltar. Até podemos fazer outro debate. Podemos falar a seguir. Miguel, quando quiseres. Há muitas... Vais agora aos Açores, tu. Sem problema. Há muitas temáticas ainda para falarmos. Aquilo que pergunto, Miguel, é... o Miguel tem uma proposta que diz a elaboração e divulgação de custos mínimos referentes a gastos nas consultas e fala também de tempos de referência de consultas em benefício da transparência. Vou citar o Sr. Bastonário Orlando Monteiro da Silva, que, quando questionado por mim quanto à publicação de valores, referiu, e passo a citar, não é permitido às ordens profissionais interferir nas relações económicas ou valores sugeridos ou valores aconselhados ou mostrar que o custo de tratamento é pelo menos um X e que, portanto, o valor tem de ser a partir daí. Tudo isto é proibido. Fim de citação. Faz parte das competências da Ordem dos Médicos Dentistas elaborar e divulgar estes dados? Nós já sabemos do que a OMD pode e não pode, e depois as contradições que isso aconteceu. Relativamente àquilo que é uma tabela de valores de nomenclatura com valores e de honorários, a Ordem dos Médicos Dentistas já pagou caro, 145 mil euros em 2005, pela Autoridade da Concorrência. Foi uma das primeiras multas da Autoridade da Concorrência em Portugal, foi a Ordem dos Médicos Dentistas. Nós aprendemos a lição. No entanto, não quer dizer que a Ordem se demita daquilo que é identificar más práticas em termos. Veja-se o exemplo da Ordem dos Médicos. Lançou o ano passado um documento sobre manual de boas práticas relativamente ao tempo de consulta. Tudo isso são guidelines e orientações para as boas práticas. Foi a Ordem dos Médicos que o lançou, foi o atual bastonário Miguel Guimarães. Por outro lado, relativamente aos custos inerentes às consultas de medicina dentária, isso existe e pode existir um algoritmo sobre isso. Eu gostava também de dizer o seguinte, agora às 20 horas foi lançada por mim, e podem ver depois no website, uma aplicação que dá indicação sobre a percentagem e os médicos dentistas podem simular aquilo que são os seus honorários relativamente a um preço médio de consulta e àquilo que é a relação com o salário mínimo português. E isso são formas também de demonstrar aos colegas, por comparação, como é que se podem balizar, para que na altura em que vão aceitar. E eu ouvi o Artur dizer, e muito bem, que os médicos dentistas têm que ser eles primeiros a rejeitar os modelos de contratação com os seguros. Foi isso que eu fiz. Exatamente, e eu também fiz, posso-lhe já garantir. A sua clínica tem vários seguros. Tem, mas olha, desde que eu sou diretor clínico, e agora como esclarecimento, desde que sou diretor clínico, desde que sou diretor clínico, está enganado, desde que sou diretor clínico... Olha que não, para aceitar. Desde que sou diretor clínico... Saudoso Álvaro Cunhal, não é verdade? É verdade, já lá vai há muito tempo. Nota-se que o Artur tem já uma política de muitos anos. Aquilo que acontece é o seguinte, relativamente a essa validação e no momento em que os médicos dentistas estão na hora de poder decidir, eles têm que perceber se estão ou não, muitas vezes, a praticar dumping, se estão ou não, eles próprios a trabalhar gratuitamente. Veja-se o exemplo do cheque dentista. Eu não sei se o Artur trabalhou com o cheque dentista, eu trabalhei com o cheque dentista. Não há nos Açores. Pronto, mas eu trabalhei no cheque dentista. E com o cheque dentista, qualquer colega sabe que é impossível estar a trabalhar e ser remunerado e valorizado pelos seus trabalhos.
o valor do cheque dentista perante a dimensão de atos que têm que ser feitos, estamos verdadeiramente a pagar para trabalhar. E há uma outra questão, é que foi negociado, em 2008, salvo erro, um valor que contemplava o desprezo por alguns atos médicos, nomeadamente atos preventivos, nomeadamente uma destartarização, que relativamente acabaram por ser considerados gratuitos. Por isso, essa negociação foi mal feita. Mas eu recordo muito bem, na Expo Nor, quando foi anunciado o cheque dentista, a lógica era um processo que vai evoluir. E o que é que ele evoluiu? Evoluiu ao contrário, andou para trás. A negociação foi de 40 para 35 euros. Alguma vez se ouviu uma tomada forte de posição por parte da Ordem ou do Conselho Diretivo? Olha, eu não ouvi, trabalhava com o cheque médico de dentista. Ouviu sim. Pronto, mas não teve implicações, pelos vistos não foram, desistiram. E eu acho que essa noção, sob o meu ponto de vista, o cheque dentista é uma medida, do ponto de vista de saúde pública, oral neste caso, importante, mas tem aqui pressupostos que têm que ser renegociados. E nesse sentido, não vale a pena estar a querer alargar um cheque dentista para perpetuar um erro. Temos que renegociar, temos que dar o passo atrás para depois então consubstanciar quer acabar um projeto. o cheque dentista? Não, de forma alguma. Nós já vamos ao cheque dentista. Miguel, eu peço imensa desculpa, eu preciso mesmo Não saber respondeu à sua pergunta. como é que, porque o Miguel não me respondeu, relativamente à elaboração e divulgação de custos mínimos referentes a gastos nas consultas. Isso. Como é que pretende fazê-lo? Esse pode ser feito quer com uma parceria com a Ordem, com uma associação de clínicas de medicina dentária. Essas associações são fundamentais que apareçam no espectro e no ecossistema da medicina dentária. Infelizmente, em Portugal, nós não temos outras entidades que possam representar e ir mais além onde estatutariamente a Ordem não chega. Um sindicato, em França há 2, por exemplo, uma associação de clínicas médicas, uma associação de clínicas de médicos dentistas independentes, que possam eles próprios pegar a Ordem, só tem que potenciar essas próprias medidas e favorecer a informação relativamente a isso. O que se está a falar aqui é empoderar o médico dentista, é informação ao médico dentista. E vai informar quem? Os médicos dentistas? Os médicos dentistas, Mas esta medida é para informar os médicos dentistas e não a população de maneira global. Obviamente que é um trabalho de literacia para a população, mas nós sabemos que a população pensa e tem uma imagem do médico dentista com a fama de sultão, com a fama de que tudo pode e tudo quer. Sim. E verdadeiramente também há que desmistificar essa noção, não é? Mas, aliás, Miguel... as notícias recentes da Isabel Janet, quando falava que... Quantos casos são? Eu não lhe consigo dizer porque são casos silenciosos. São casos silenciosos. Consegue. Porque relativamente às pessoas que estão a ir ao banco alimentar... relativamente a isso, aquilo que eu lhe queria dizer... A verdade. Não lhe consigo dizer. Talvez a Ordem devesse saber. Consegue, eu é que não sei. A Ordem é que deveria saber. Olha, que isso não se pode lançar assim, porque é um anátema que se lança sobre uma classe. Não é um anátema, é na opinião pública. Com todo o respeito que a doutora Isabel Janet disse, para mim é um desrespeito profundo à classe dos médicos dentistas. Eu senti-me muito magoado com aquela afirmação. Eu senti-me preocupado. Preocupado com você, mas muito magoado. E, porque acha aquilo que não corresponde à verdade. Não, aquilo não corresponde à verdade. Não é assim tão verdade e o Miguel sabe que não é. O Miguel sabe que não é verdade o que ele está a dizer. Arthur, mas quantos médicos dentistas lá foram? Eu não lhe consigo dizer. Mas tem sido a organização de alguns colegas no Facebook. Luís, o Arthur sabe que houve um conjunto de colegas que criaram uma associação em detrimento disso. Onde a sorrir. Sabia disso? Miguel, eu sei que durante a campanha eleitoral a sua lista e os seus membros da sua lista criaram dezenas de associações. Primeiro criaram o Fazer Dentário, depois criaram o Dentário a Sorrir, depois criaram mais não sei quantos, e depois criaram aí uma série de grupos da campanha. São todos da sua lista. Todos. E, portanto, eu acho que é uma realidade que a Ordem durante muitos anos quis esconder. Mas vamos às questões práticas, porque eu não sei agora quem Deixe-me só, Miguel, isto é um assunto porque ainda não ouvi uma única solução da parte do Miguel. Só me interessa uma questão aqui. Há muitos fatores que fazem o preço da consulta. Ora, aí está. Como é que consegue calcular um algoritmo, que o Miguel tem falado nisso? Há muitos que desculpa. Muitos tipos de materiais com custos diferentes. Como é que se consegue calcular um algoritmo face Esse algoritmo é fácil, há várias variáveis, nomeadamente até de região para região. Isso é fundamental estar, porque o preço que se aplica numa região como as áreas metropolitanas do Porto de Lisboa não é igual às situações do interior. E nesse sentido, podem-se criar esses algoritmos e informar a classe relativamente a isto. O que nós temos que fazer aqui é awareness à classe. É a classe perceber que está a trabalhar sem se valorizar aquilo que é o seu tempo, aquilo que são os seus materiais, aquilo que é a sua formação. Neste algoritmo tem que entrar o processo de formação, porque a formação que nós fazemos, e que é fundamental ao longo de toda a evolução da nossa classe profissional e da nossa vida profissional, é fundamental contabilizar. Ok. Arthur,
Mais uma... Diga. Não sei se quer dizer alguma coisa relativamente a isto. Não, eu esperava que o colega, o meu estimado colega Miguel Pavão, que eu enfim, respeito muito, como ele sabe, não É mútuo. Isso é que é mútuo. E se os colegas me elegerem bastonário, eu conto consigo. Mas conto consigo para ver se me consegue dar alguma solução, porque os colegas o que ouviram até agora foi não soluções da sua parte. É sempre a crítica, a denúncia, Mas vamos lá, Miguel, vamos Isso então é que os colegas me vão à dizer, precariedade. Arthur, é para ir fazer soluções. Então, eu confio na democracia, eu nunca fui eleito assim a priori, portanto eu espero sempre o resultado eleitoral. Eu não tenho enfim, não me imponho à vontade dos colegas, mas vamos dizer o seguinte: precariedade laboral, que onde se começou esse trabalho, ainda não acabou. Olha, Miguel, realmente eu tenho alguma experiência de vida, de cidadania, de profissão e de política, e orgulho-me muito disso. Quando disse que eu já tenho político do Álvaro Cunhal, eu sou um bocadinho mais velho que o Miguel, se calhar tem mais 15 ou 16 anos que o Miguel, eu tenho 57 anos, você deve ter 40, e portanto tem 39. Por acaso é a média de idade dos médicos dentistas. E portanto, eu já tenho um bocadinho mais de experiência de vida. Mas a maior experiência de vida que eu tenho, e sempre lutei por isso, é que o médico dentista, quando se sujeita e cinge às 4 paredes de um consultório e à broca e ao boticão, não é um médico dentista. O médico dentista tem que ser um cidadão de plena formação. E dizia Abel Salazar, o médico só medicina sabe, nem medicina sabe. Por isso é preciso incutir nos nossos colegas que participem ativamente na sua comunidade e que sejam cidadãos de pleno direito. E começa com a sua formação e com o seu serviço. Aconteceu-me a mim, na minha profissão. Foi reconhecido pela minha comunidade. E isso é muito gratificante. Agora, vou-lhe dizer, eu não avalio, não tenho competência para isso, a qualidade de ensino de uma faculdade. E vou-lhe dizer porquê. Nem como médico dentista? Vou-lhe dizer porquê. Com tanta experiência? Vou-lhe dizer porquê. Eu tinha que ter critérios seguros para poder dizer que o ensino de A é melhor que o ensino de B. Que o ensino agora é pior que o ensino de há 10 anos. Mas não acha situações berrantes como existir implantologia, por exemplo, no ensino das faculdades, no pré-graduado? Eu vou-lhe dizer, Luís, o seguinte. Implantologia, como é que... Eu, quando fui para a faculdade, nós tínhamos 3 anos, exatamente, a minha turma era mista, de medicina e de medicina dentária. A nossa turma era mista até ao 4º ano, não é? E depois, quando veio as faculdades privadas, que o Miguel se licenciou, o que se dizia na altura era que a formação deles era um desastre. O Miguel é um bom médico dentista. Quem dizia? Formou-se. Quem dizia que as faculdades eram Diziam olha, alguns que estão na sua lista, nunca me ouvi a mim dizer, mas alguns que estão na sua lista fizeram greves e manifestações contra as privadas. Não vou dizer o nome, porque não quero ser desagradável. Alguns meus colegas de curso, não é? E que por acaso estão na sua lista. E eu vou-lhe dizer uma coisa. Já diziam que o ensino das privadas não servia, que isto ia degradar a profissão. Olha, temos excelentes médicos dentistas formados nas privadas, estão dois aqui à minha frente. Fico orgulhoso disso, porque eu sou formado nas públicas e numa altura em que dizia que vocês não teriam formação. Afinal de contas, temos aqui 2 excelentes profissionais. Fico orgulhoso. A mim motiva-me sempre o otimismo, não aquela negação, pessimismo, não. Vocês estão aqui os dois, o Luís licenciou-se há 12 anos, não é? O Miguel há 16. E, portanto, o que eu quero dizer é que o Miguel acha que a sua formação há 16 anos é melhor que agora. Não tenha qualquer dúvida. Que é melhor que agora. Pronto, olha, eu respeito todos os colegas e todos os colegas que são licenciados agora e espero que tenham a melhor formação possível. Agora, que pode ter havido uma certa degradação e que tem que se chamar a atenção para isso, é uma coisa. Dizer que é um mau ensino é outra coisa. Eu assumo isso, não tenho problema. Não tenho problema de assumir isso. E considero muito a universidade que me formou, obviamente. Miguel, então está a faltar ao respeito a todos os médicos dentistas, jovens médicos dentistas. Não estou. Que você diz tanto respeitar. É melhor pormos sinceridade. Mas vamos voltar à precariedade. Isso é o que lhe falta. Mas vamos voltar à precariedade. Olha, relativamente aos tempos de consulta, eu, enquanto coordenador da saúde oral no Centro de Saúde de Angra, estipulei, negociei e foi aprovado por despacho do membro do Governo 40 minutos para a consulta de medicina dentária no serviço público. Agora... E porquê que esse trabalho não foi feito agora nos médicos dentistas que estão no Sistema Nacional de Saúde cá? Já lá vou. E, portanto, eu dei o meu contributo, sei como se faz e como se deve fazer.
Relativamente aos honorários, também temos que olhar para isso, mas propondo soluções, não é crítica, é a solução. Agora, acabaram com isso, mas eu cheguei lá, como é que se devia fazer e como é que se faz, e demonstrei por A mais B porque é que é importante os 40 minutos de consulta no serviço público. Acabaram com isso e não é ninguém que está na minha lista. Os da minha lista sabem muito bem a importância da medicina dentária e a importância, e por isso é que eu acho que vamos contabilizar, é possível determinar o preço, eu sei quanto é que eu gasto de materiais, quanto é que me custa materialmente, mas eu não cobro, eu valorizo o trabalho do médico dentista, não é por uma amálgama e por um anestubo e por uma agulha. Eu valorizo, sobretudo, a minha formação, o trabalho, a formação, o que eu demorei para cá chegar. É isso que eu tenho que valorizar. No Serviço Nacional de Saúde, obviamente, que são situações inaceitáveis, mas mais inaceitável. E aí a Ordem pode atuar. Eu ainda, sábado, Miguel, na nossa terra, que eu considero o Porto, a cidade onde eu cresci. Eu chego a Pedras Rubas, digo, estou em casa, respiro e estou em casa. Há um colega que me diz, eu deixei de trabalhar hoje. Eu disse, então porquê? Porque o colega onde eu estou o colega onde eu estou a trabalhar diz que eu tenho que usar a mesma máscara o dia todo. Ora bem, quando a maior precariedade existe de colega a explorar colega, e eu já digo isto há muitos anos, como você sabe, às vezes trato por você, porque circunstâncias, mas estou à vontade, Miguel. Quando é colegas a explorar colegas, isto é que me dói. E por isso é necessário que eu tenho acho que vamos falar mais à frente, não sei se chegaremos, que o Conselho Deontológico e Disciplina tenha a mão pesada sobre isso. E por isso é que eu proponho, no meu programa, uma medida que é regular a percentagem que os colegas médicos dentistas, quando trabalham para outros, essa percentagem a Ordem pode regular. Não é matéria laboral, porque o preço base é o preço base. Mas a Ordem dizia que não podia. Mas relativamente não, a Ordem não pode determinar o preço que o Miguel cobra por uma consulta. Mas pode determinar o preço, a percentagem que o Miguel paga ao seu colega, através de um regulamento e através de regras. Mas o Artur, num dos meus programas, enquanto representante da Ordem na região autónoma dos Açores, e quando lhe questionei sobre a existência de médicos dentistas a receberem comissões de 18% sobre o seu trabalho, referiu, e passo a citar, nós médicos dentistas temos de ter consciência de nós próprios, defendermos a nossa profissão, é impossível pôr mínimos e máximos, eu não trabalhava a esse preço. Depois continua a dizer, há aqui uma coisa que é preciso ter, consciência de classe, consciência de dignificar a sua profissão. E isso depende de cada um de nós. Não é a Ordem dos Médicos Dentistas que nos vai dizer como é que eu vou dignificar o meu trabalho. Não podemos ir pelo facilitismo de culpar os outros de tudo. Temos de pôr um bocadinho de culpa em nós próprios, individualmente, em cada um de nós. Eu valorizo o meu trabalho. Mas o Artur disse que a Ordem não pode dizer como é que dignifica a classe? A Ordem tem que dignificar a classe. Nós todos temos que dar o nosso contributo. A dignificação da classe começa primeiro por nós, para depois irmos para o coletivo. Sim, mas a Ordem tem que ser... A Ordem deve ser... A referência. Mas quem é a Ordem, Miguel Pavão? A Ordem somos todos nós. Bom. Mas há uns com mais responsabilidades somos todos nós, não é verdade? E, portanto, a Ordem deve liderar esse movimento, mas a Ordem somos todos nós. Sim, mas se eu for eleito... vamos responsabilizar pelo cargo que for. Agora vai-me deixar falar um bocadinho. Claro que sim. Mas tem mais tempo. Agora tem o tempo. Mas tem mais tempo do que eu. Sim, aguardo a sua resposta, até porque tem aqui várias propostas relativamente a percentagens, a nível de percentagem de boa prática clínica, propõe regular através da OMD essa tal percentagem, criar uma percentagem acrescida de rendimentos para médicos dentistas. Sim. Neste momento já considera que a Ordem dos Médicos Dentistas deve intervir nesta questão? Luís, isso não é matéria laboral, isso é matéria de relacionamento interpares. Eu, por exemplo, se o Miguel fosse trabalhar para mim, olho para a formação do Miguel, tem X anos de formação, tem um curso de pós-graduação numa área qualquer, tem intervenção na área social, fazendo um escalonamento de progressão nessa matéria, digo, eu não posso, um médico dentista, quando é acabado de licenciar, um colega não lhe pode pagar menos que 30%. Eu não estou a determinar o valor base da consulta. Eu estou a determinar umas regras para dar a percentagem sobre isso. E isso é possível. E é uma medida que também contribui para melhorar um bocadinho o relacionamento interpares.
porque estes é que se exploram verdadeiramente. Portanto, considera neste momento que já não depende de cada um, que a Ordem já pode não, depende que intervir? Cada um de nós, a Ordem pode intervir estabelecendo normas de conduta de relacionamento interpares e dizendo que o Luís, a mim, não pode pagar, devido à minha formação, aos meus anos de experiência, etc., não me pode pagar menos 40%. E, portanto, serve de referência a um manual de boas práticas, como se falava um bocado. Portanto, são medidas concretas que nós apresentamos no nosso programa. Não é denúncias, não é? É de medidas concretas para melhorar. E portanto, porque ainda não foi feito até ao momento, uma vez que tem sido tão denunciada esta questão das percentagens? Não tem feito até ao momento, porque é preciso que haja uma atuação rígida, consequente, de um órgão que é independente e que é o Conselho Deontológico e Disciplina. Portanto, as denúncias têm sido várias, nós temos feito várias denúncias, a Ordem nessa matéria tem denunciado várias coisas. Agora, não pode interferir, há casos até, eu não quero aqui fulanizar, mas há casos que são verdadeiramente degradantes para a relação, não é médico-doente, Miguel, é a relação colega-colega, que não são primos interpares. Plenamente de acordo. E, portanto, falamos de uma autofagia na classe. E, portanto, isto é que é preciso atuar, e é preciso atuar com mão de ferro. E vou-lhe dizer uma coisa, quem me conhece sabe que eu sempre lutei pela dignidade da profissão, denunciando o exercício ilegal. Eu não era ninguém. Também. Eu não era ninguém. Eu era um médico dentista, eu não fazia parte da Ordem. Eu fiz a minha Ordem que a Ordem não fez por mim. E procurei, na altura, os dirigentes da Ordem, que estão na sua lista todos, olha, curiosamente, estão todos na sua lista, em 98 e 99, e procurei-os, mas não fiz alarde público disso, fui lá e disse-lhes quem é que era ilegal, como é que se fazia, e eu próprio fui apresentar. Eu, simples médicos de dentista. E, portanto, o que eu apelo aos colegas é que vão buscar o que tem melhor em si, lutem pela dignidade da sua profissão, eles que se autovalorizem, porque a autovalorização é muito importante para o colega perceber, eu não posso explorar este colega, porque este colega é um colega bem formado, que fez formação, que fez uma pós-graduação, que investiu na sua formação e eu vou-lhe pagar 18%. Nós temos aqui Isso é que é imoral. Isso é que é imoral. Deixa-me dizer-lhe só o seguinte, relativamente ao CDD... Mas cá está, Luís, cá está uma solução, mais uma. O Miguel ainda não viu. Foi pena não lhe ter... O Artur está com muito mais tempo, Foi vou dar agora a palavra ao Miguel. Eu agora vou dar o meu tempo ao Miguel. Obrigado. Foi pena não ter colocado essas soluções já em prática ao longo destes 16 Miguel, anos. não era para mas deixe-me só dizer-lhe uma coisa, mas há aqui um compromisso que é importante, e há aqui uma questão que falou e muito bem. Se há aqui algum órgão que a Ordem tem que melhorar, é o Conselho Deontológico e Disciplina. Não é viável um órgão que tem uma independência... É a terceira vez que concorda comigo. Plenamente de acordo. Eu só tenho pena é que o Conselho Diretivo, da qual faz parte o Artur, não tenha providenciado logisticamente, juridicamente e financeiramente esse órgão. Esse órgão tem uma despesa que fica 45% menos do que o Conselho Diretivo. E isso demonstra porque é que um órgão depois também não funciona tão bem. Eu dou muito mérito aos colegas que se empenham e de uma maneira muito difícil, às vezes de grande compromisso, sobre questões difíceis. Agora há aqui um ponto importante, que é, nós sabemos que a deturpação da classe vive um ecossistema hostil, onde há uma exploração, uma escravatura, muitas vezes, entre colegas. E aí estamos de acordo. O termo é seu. E aí estamos de acordo. Agora, alguma coisa tem que ser feita, mas há aqui um princípio. É a quarta tem vez que se proteger os médicos dentistas que estão nesta situação e que normalmente são os mais fracos, são o elo mais fraco. E esses médicos dentistas muitas vezes ficam reféns e com medo, com algum receio, para apresentarem essas situações de exploração. Porque lhes é prometido que vão aprender. Porque lhes é prometido que vão conseguir fazer. Porque lhes é prometido expectativas de trabalho que são depois frustradas. E eu gostava apenas de dizer que há vários colegas que têm medo de expor este tipo de situações. A Ordem tem que estar próxima destes. Depois há um aspecto muito importante. Eu não tenho absolutamente a certeza que o Artur, se me contratasse a mim, me ia propor condições de trabalho ótimas. Sabemos que sim. E há muitos colegas que o fazem. A minha condição com os colegas que entram é 40 e depois é 50. E tenho 11 colegas a trabalhar comigo. Aquilo que acontece é que verdadeiramente, noutras clínicas, e diria grandes grupos, a situação é completamente diferente. E há aqui um ponto muito importante. Há modelos de negócio destas clínicas que a primeira consulta, o diagnóstico, os exames complementares são completamente gratuitos. Temos médicos dentistas que passam um dia inteiro completamente a trabalhar para aquecer. E isto a Ordem tem que ter uma medida forte. Mas a Ordem aqui tem que ter um outro aspecto.
nessa revisão estatutária, como há pouco falávamos, e que o Artur disse que eu também acredito muito na validação dos documentos legais, esta revisão estatutária tem que impor medidas para aqueles que são detentores de clínicas. Porque os diretores clínicos de grandes grupos são muitas vezes diretores clínicos com muito pouca experiência. São elos fracos, que aproveitam, porque a pior coisa que nos pode acontecer numa profissão assumidamente liberal é termos 5 anos de formação, onde investimos muito de tempo, eu também, de tempo, de formação, de investimento, e que depois nos dão uma cédula profissional, onde é o acreditar às vezes da família sobre ser um médico dentista, sobre ser doutor, sobre poder ajudar alguém, e depois, no futuro, ficar refém de exploração. É defraudar as expectativas de alguém que muitas vezes teve excelentes notas para ingressar no ensino superior, que estudou, que teve mérito e que está a ser remunerado, como é o caso do SNS, de alguns colegas que ganham 5 euros a hora. Isto não é admissível. A Ordem tem que ter uma posição forte, uma posição que não deixa ninguém para trás. E nesse sentido, podem contar comigo. Eu não estou nessa situação. Felizmente não estou. Mas eu não acredito que se eu for na primeira linha de um barco, ou na primeira classe de um barco, outro colega vai em segundo e outro vai no convés, verdadeiramente o barco vai todo ao fundo, estamos todos iguais. E é nesse sentido que eu acho que nós não nos podemos demitir. Eu, como médico dentista, diretor clínico, que tenho a minha situação financeira bastante estabilizada e que estou, diria, até do ponto de vista de formação, como médico dentista, muito realizado, gosto de fazer a minha profissão, não posso assistir impavidamente e serenamente ao deturpar de uma profissão. E eu só estou cá há 16 anos, Artur. Não estou há 30, porque senão estaria certamente, acho que todos nós temos que estar unidos aqui, temos que estar verdadeiramente motivados e com uma energia para a profissão. Vou dizer uma coisa. Eu peço desculpa, nós temos muito pouco tempo. Mas eu estou a dizer qualquer coisa também. Não. Temos ainda muitas temáticas. O Miguel mas esta referiu... é fundamental. Sem dúvida. Se quiser, pode responder então. Posso? Pode. Olha, então vou dizer ao Miguel o seguinte, muito rapidamente. Era bom conhecer o Estatuto, porque às vezes é bom a experiência, não é? Ter o conhecimento das coisas. Artigo 104, número 10 do nosso Estatuto. É devido pagamento pecuniário. É devido. Ou seja, e está no capítulo 15, capítulo 5º, que é da deontologia, ou seja, o nosso Estatuto. Eu li os Estatutos. Proíbe atos gratuitos. Sem dúvida. E, portanto, a atuação que eu lhe dizia é necessário, portanto, a ordem, a revisão do Estatuto, onde eu fiz parte, já lá está. Agora, como é que se implementa isso? Eu vou-lhe dizer como é que é. É dando, à medida que eu tenho ali, dando condições materiais e humanas ao Conselho Deontológico e Disciplina para que possa exercer na sua plenitude, chegar mais além. Porque isto não estava no outro Estatuto. Isto são conquistas, Miguel, de um ano para o outro. Ser bastonário não é fazer um estágio na medicina dentária. Ser bastonário é ter know-how adquirido e perceber estas coisas. Não é? Mas, olha, eu tenho quase 30, vamos embora. E depois, a Ordem também atuou na Lei Quadro das Ordens, a Lei 2 de 2013, e sabe o que é que dizia? A Ordem pôs lá que era proibido os atos gratuitos. E sabe o que é que aconteceu? Era no tempo da Troika. E o tempo da Troika era proibido proibir. E então tiraram, está lá escrito, que é proibida a proibição absoluta. Mas a proposta da Ordem, na Lei Quadro das Ordens, foi essa. É bom também reconhecer o bom trabalho que se fez pela Ordem. Eu não tenho nenhum problema em reconhecer isso. Como não tenho nenhum problema em assumir os erros da minha parte e institucionalmente que tenho que assumir. Porque a lealdade, para mim, é um valor inalienável. E, portanto, mais uma vez, o Miguel não apresenta uma solução. O Miguel vem fazer uma crítica. E não pode ser. Nós temos que ter, e, portanto, é preciso saber como se faz as coisas. E como é que se faz? Vou-lhe dizer como é que é. É voltando um passo atrás e ir à lei da publicidade. Novamente em saúde, em práticas de saúde. E nessa altura, a lei Quadro das Ordens, e acabar com isso. E depois ir também ao Decreto-Lei 238 de 2015, que é a prática das publicidades em saúde, que também estava lá a proibição de atos gratuitos e que no tempo da Troika foi retirado. E nessa altura, e agora é preciso aí, nessa lei, clarificar também as coisas muito bem clarificadas. Mas, quando são os grandes grupos a fazer isto, eu fico revoltado. O pior é quando eu vejo colegas a relacionarem-se com esses grandes grupos, a nível quer de instituições onde presidiram ou estiveram, e com esses grupos que são donos de grandes clínicas, como a Montulhano, por exemplo. Eu tenho que dizer este nome.
E com o Miguel conheço bem, com certeza. Quem não conhece? Conheço muito Se não bem, for com médico certeza. dentista. Olha, eu não conheço, não tenho negócios com eles. E, portanto, isso espanta muito. Agora, quando são... Olha, a sua organização tinha escrito consultas de medicina dentárias gratuitas, grátis. Qual é a organização? Mundo a Sorrir. Consultas Está a de medicina confundir dentária. tudo. A organização Não, é uma está organização escrito, voluntária. não está escrito. Voluntária. Uma coisa é Mas deixa-me dizer-lhe uma coisa. Deixa-me agora dizer-lhe aqui uma coisa. Já estamos com uma grande Portanto, eu diferença já de dei. Mas tempo. deixa-me dizer-lhe agora aqui uma coisa. Não que- pode dizer duas ou três. Eu agora Não, vou... Agora, eu gostava só de rebater aqui um aspecto que é importante. O Arthur, e eu compreendo, com um certo aspecto quase paternalista sobre mim, que eu compreendo, a dizer da experiência. Ainda não tinha idade para isso. A mas dizer pronto. da experiência. Não. Há aqui um ponto importante, Arthur. Temos que passar dos papéis e das leis Eu que estou a que dizer estão no como é que papel são. aos atos. E aí há muito trabalho para ser feito. Falou muito bem do Conselho Deontológico. O Conselho Deontológico tem um trabalho tremendo para ser feito. do direito Mas tem que haver aqui uma falei lógica, tudo. deixe-me explicar-lhe, tem que haver aqui uma lógica de proximidade com a Ordem. Se os colegas se sentirem isolados, no dia em que assinam um contrato com uma seguradora, eu estou à vontade para falar aqui, porque eu rescindi com uma seguradora um contrato da Multicare há muito pouco tempo na minha própria clínica. E foi uma tarefa difícil, onde eu rebati vários pontos. Verdadeiramente, há aqui um monopólio, há aqui uma persuasão O que relativamente. é que a Ordem pode fazer relativamente a isso? Pode estar junto dos colegas, pode ajudar a que os colegas arranjem um aspecto de união, e eu já falei também das associações Mas esse de contrato clínicas depende de que quê, podem Miguel? verdadeiramente assumir aqui um posicionamento onde o médico-dentista não fique, como há pouco o Arthur dizia, isolado nas suas quatro paredes. O médico-dentista que teve durante muitos anos uma posição muito autista, vivia dentro das suas quatro paredes, não pode estar mais assim. Tem que haver consórcios, tem que haver união, tomadas de posição conjuntas. E nesse sentido, nós temos que ter uma abordagem diferente da classe. A classe tem que estar unida para tomar posições. Porque o primeiro argumento que estas seguradoras nos fazem é dizer: doutor, nós vamos baixar os preços, mas no dia em que o doutor não quiser, há 200 colegas à sua volta que querem na sua comunidade. E é quando o médico-dentista Quando os cede esta 200 pressão, disserem que cede não, esta pressão, dignificaram a mas para isso a posição. Ordem tem um papel importante. Com certeza tem. Aí, Arthur, eu há pouco certeza ouvi tem. que disse que a Ordem não tem autoridade moral para Eu não disse incentivar isso. isso. A Ordem tem que ter essa autoridade moral. Boca palavra que eu não Foi o que eu disse. vi, eu peço desculpa. Não, Luís não disse isso. Estamos aqui com muito pouco tempo, por isso é que eu vos estou a chamar a Luís não atenção. disse isso. É muito importante tocar aqui em alguns pontos para o futuro da profissão. O Miguel disse que ia emitir uma posição relativamente às clínicas das seguradoras, que é aquilo que pretende, caso ganhe, enquanto bastonário. Qual é a sua posição relativamente a estas clínicas? Olha, as clínicas das seguradoras têm aqui um conflito de interesses. Ao mesmo tempo que vendem seguros, estão também a prestar seguros. E nesse sentido, eu não ouvi, relativamente, por exemplo, às clínicas médicas, nenhuma tomada de posição por parte da Ordem. A Ordem tem que mostrar que estas clínicas têm aqui uma dualidade de interesses. E há aqui um aspecto muito importante. Quem são as bases de dados destas seguradoras? Elas utilizam essa mesma base de dados dos seus assegurados para depois dizerem que um utente daquele seguro tem uma patologia ou tem necessidade de patologia? Há aqui um posicionamento de conflito de interesses que a Ordem tem que tentar salvaguardar. Por outro lado, a Ordem tem que ter aqui uma voz completamente de independência relativamente a isso. E eu tenho pena que não tivesse havido nenhuma participação pública por parte da Ordem dos Médicos Dentistas a isto. É mais uma ameaça que nós, médicos dentistas, temos que nos aprender a defender. Nós temos neste momento muitas ameaças externas, bastante graves, e a Ordem tem que ter posições firmes. E tem que se estar próximo dos colegas, que são os primeiros a poderem ajudar a Ordem a ser assertiva. A ir exatamente a pôr o dedo na ferida. Porque a Ordem tem um poder, felizmente, foi conseguido ao longo de muitos anos, por muitos colegas, que eu também respeito isso, tem um poder institucional. Tem um poder institucional. É a Ordem que tutela e regulamenta a classe profissional e os assuntos da classe. A Ordem não pode ficar ausente relativamente a certas posições. É isto que nós pedimos, de recomendação, de orientações de boas práticas. E, nesse sentido, eu tenho pena que a Ordem não seja mais acutilante. Tem que ter uma postura mais próxima, mais presente. E tem, felizmente, várias plataformas e várias sustentabilidade para o fazer, até do ponto de vista de comunicação. E sabemos bem como é importante mudar também a opinião pública para isto. Arthur, o que é que tem a dizer? Miguel, eu não quero ser desagradável contigo, eu vou-te tratar por tu. Não quero ser desagradável contigo, mas lá vem, mais uma vez, com acusações. E isso não dignifica nada a classe. Não é verdade, e isso é muito desagradável o que eu te vou dizer, mas estás a faltar à verdade. A Ordem denunciou, pediu
junto da entidade reguladora da saúde, se a clínica Médis era ou não era legal, se podia ou não podia abrir. Esse parecer está público e publicado. Eu lamento muito que não o conheça, não está tão bem informado sobre a ordem quanto isso. E, portanto, o que revela que também não está tão bem preparado para ser bastonário quanto isso. Não vi uma notícia no site da ordem sobre está isso. Está lá e a entidade reguladora da saúde, e a entidade reguladora da saúde disse que a clínica Médis podia ter, a seguradora podia ter uma clínica perfeitamente legal. E quem regula essa clínica é exatamente a entidade reguladora da saúde. Quanto à independência, eu lamento. Eu, quando tenho que fazer uma acusação, ou quando tenho que dizer alguma coisa, eu digo olhos nos olhos às pessoas. Eu não me escondo. E eu lamento que esteja a atingir aqui uma pessoa, que é o professor Ricardo Faria de Almeida, que está na minha lista, e que era consultor científico, e mais o Luís Redinha e o Toma Azul, dessa clínica. Era consultor científico. E, portanto, vem aqui criticar a independência da ordem. Olha, eu vou-lhe dar duas informações. A primeira é uma do seu programa, onde o Miguel diz que os consultores, as seguradoras, devem ter consultores científicos e os médicos dentistas. Não é consultores científicos, é nos comitês técnicos. Não, é está lá consultor científico. Mas é diferente. Está no seu programa. Mas não é consultor científico, comitês técnicos. E, portanto, eles eram consultores científicos. E devo dizer mais, que a independência da ordem está sempre garantida. O professor Ricardo Faria de Almeida é um homem de uma importância extraordinária, é um colega extraordinário. É meu professor e é meu amigo. Que deu, olha, então devia-lhe ter devido respeito, pelo menos, na acusação que lhe faz indiretamente da independência. Eu nunca lhe fiz acusação. Jamais. Acabou de fazer. Não, eu tenho que terminar isto. Mas devo dizer também, informar, que o professor Ricardo Faria de Almeida, meu estimado amigo e grande colega, que deu muito a esta ordem, na formação contínua. A ordem tem hoje uma formação contínua de altíssima qualidade, é a única ordem portuguesa que tem uma formação contínua, gratuita para os médicos dentistas, a ele muito deve. O professor Faria de Almeida já se demitiu da Clínica Média já há algum tempo. Se não sabia, fica a saber. Antes de fazermos uma acusação, mesmo que velada, devemos ter algum cuidado. Quando se refere à independência da ordem, referia-se ao facto do professor Faria de Almeida estar no meu Conselho Diretivo. Está com muito gosto, porque é um homem de grande valor, é um médico dentista de altíssima qualidade, clínico, é um grande professor e, sobretudo, implementou uma formação contínua na ordem que é reconhecida na Europa como a ordem com a melhor formação contínua. Isso também é público e publicado. Há uma grande diferença do Artur para o Miguel. Miguel, quase para terminarmos, pergunto-lhe relativamente à ADSE, e à ASFA, as tabelas são muito reduzidas, muito antigas, com valores muito reduzidos. O que é que há a fazer nesse sentido, quando eles nem sequer respeitam a nomenclatura da ordem que já foi publicada? Sem dúvida. Aí é um processo de negociação que está, diria, caduco, completamente caduco. Quando nós falamos sobre aqueles valores base dos custos, nós se formos ver aquilo que tem a ver alguns atos médicos da ADSE, dando o exemplo de uma tabela em específico, sabemos que nem sequer conseguem participar aquilo que são custos mínimos inerentes à consulta da medicina dentária. E nesse sentido, é fundamental que exista aqui uma exposição clara sobre isso. Por isso, verdadeiramente, essas tabelas não podem continuar a ser admitidas e a Ordem tem que fazer um trabalho de união com os colegas para que isso seja devidamente negociado e valorizado. São tabelas que estão completamente perdidas, às vezes é melhor negociar pouco e menos atos médicos, mas valorizar esses atos médicos. Não podemos sujeitar-nos a este tipo de situações. Relativamente a isso, é importante que a Ordem faça também, juntamente a outras entidades de seguro, denúncias relativas às entidades competentes, à Autoridade da Concorrência dos Seguros, que verdadeiramente possa alocar aqui há tabelas com cerca de 45 atos médicos gratuitos. Não é admissível, não vai de encontro ao nosso Código Deontológico, como nós sabemos. Por isso, nós, ao Código Deontológico também, obviamente, e nós não podemos admitir isto. Chegamos aqui a um ponto de situação que é preciso verdadeiramente renegociar essas tabelas e do ponto de vista político. A influência da Ordem tem que ser sentida aí.
Eu não sei se gostava só de retomar o assunto. Eu não faço denúncias relativamente a colegas. Relativamente ao assunto Miguel, que falava da tomada de posição da ordem, eu não tenho esse conhecimento. Mas há para aqui um assunto para mim que é importante, até porque estamos a chegar ao final do debate, e que tem muito a ver com a transparência da ordem, em termos da accountability, que é, eu se quiser consultar uma ata da Ordem dos Médicos Dentistas ou um parecer, é importante que a ordem faça chegar esses pareceres. Muito importante. E, por exemplo, relativamente à negociação com a APA, recente negociação com a APA, que está a ameaçar todos os médicos dentistas, é um bicho-papão para a medicina dentária, nós, médicos dentistas, não fomos informados de nada. Eu pergunto, algum médico dentista sabe das negociações sobre isso? E aquilo que eu pedi recentemente, umas atas à Ordem dos Médicos Dentistas, e sei, numa reunião que foi feita na Praia del Rei, em Mério Tinhóbitos, em janeiro deste ano, sobre um conjunto de medidas do Conselho Diretivo sobre tem as atas a APA, ou não tem? Sobre a APA, tenho aqui as atas. Sobre aqui as atas. Tenho, mas descansado. foi preciso pedir uma autorização à CADA, ao Comitê de Acesso aos Documentos, e foi difícil receber estas atas. Deviam estar públicas. Eu proponho ser transparente e pôr as atas públicas. Estamos de acordo sobre isso. E nesse sentido, há aqui um conjunto de medidas, por exemplo... Pergunte a quem não os publica. Que, por exemplo, já agora, não sou eu que faço parte do Conselho Diretivo. Não, como colega médico dentista, pergunte ao responsável porque é que não os publica. Porque relativamente a isto, obviamente, que eu até noto que há trabalho feito e não é reportado aos colegas. Obviamente que esta lógica de transparência é fundamental. Prestação de contas é aquilo que nós precisamos. E temos, por exemplo, aqui uma coisa que me deixou verdadeiramente preocupado, acho que é uma situação que me preocupa bastante, que tem a ver com uma ata feita em novembro sobre a deliberação sobre uma condição laboral da diretora do Departamento Jurídico, em que lhe foi atribuída uma compensação, em caso de desvinculação, no valor de 217 mil euros. Eu pergunto-me se isto é moral, alguma moral, e é legítimo, quando nós temos colegas que recebem 5 euros no Sistema Nacional de Saúde, quando recebem taxas de 18% com participação, que fazem e são sujeitos a uma precariedade total, se uma colaboradora dentro da nossa ordem tem direito a receber 217 mil euros numa taxa e numa cláusula de rescisão de contrato. Artur, eu perguntava-lhe sobre isto. É esta a prestação de contas que a Ordem quer? O Artur tem conhecimento disto? Miguel, toda a gente tem conhecimento disso. Eu não tinha. Isso até foi discutido no último Conselho Geral. Mas eu não sei do Conselho Geral. Onde as contas foram... o Conselho Geral é a representação democrática de todos os médicos dentistas. Mas não chegou cá fora nenhum relatório. Olha, você até o apresentou num webinar, portanto já o tinha. Não, foi já o tinha antes do Conselho Geral. Não era exatamente esse. Era exatamente esse relatório, que as coisas depois são públicas. Miguel, isso é outra vez desagradável. Eu não quero ser desagradável consigo. Mas num webinar você falou sobre esse relatório de contas que ia ser aprovado no sábado a seguir. E você falou uma semana antes. Sim, mas eu não tenho conhecimento do que se passou. E isso, nós temos de ter conhecimento do que se passou. O Conselho Geral e Disciplina... o Conselho Geral... A ata do Conselho Geral do sábado passado? Eu não tenho. Ainda não tenho, porque ela ainda não foi aprovada, porque ainda não houve mais nenhum Conselho Geral. As instituições democráticas funcionam assim. Pois. E, portanto, o Conselho Diretivo teve apenas conhecimento dessa adenda, que, aliás, foi explicada no Conselho Geral, pela própria que lá foi, e quem propôs essa adenda foi o Sr. Bastonário, no dia 25 de outubro. Foi ratificado pelo Conselho Diretivo. Eu posso lhe dar aqui depois os documentos que tenho aqui para lhe dar. Okay, e, portanto, até lhes posso mandar com todo o gosto, não tem problema nenhum. Estamos a ficar sem tempo, peço por favor que termine. Eu tenho que terminar isto, não é? Aliás, tenho que terminar duas coisas. E, portanto, é isto. E a resposta que foi, essa adenda, foi proposta pelo Sr. Bastonário, que é que assinou esse contrato a 25 de outubro, e depois levou ao Conselho Diretivo, não nos informou de nada, e levou ao Conselho Diretivo para ratificar. Agora, quem assina e quem representa a Ordem, em juízo, e fora dele, é o Sr. Bastonário. E o Sr. Bastonário assinou este contrato. E o Conselho Diretivo, obviamente, é o Conselho que o Presidente do Conselho Diretivo e Bastonário preside. E, portanto, se o Sr. Bastonário tinha proposto, nós somos, obviamente, institucionais. Quanto ao mais, a resposta foi dada no dito Conselho Geral, que foi assim, pela própria trabalhadora. O Sr. Bastonário sabe, Sr. Bastonário, respeite os seus colegas e vá comigo a tribunal resolver o assunto, porque essa matéria laboral entre um trabalhador e o bastonário resolve-se em tribunal. Não é o Conselho Diretivo que tem poder para o anular, nem o Conselho Geral. Quanto à APA, ainda bem que toca nesse assunto, porque a APA, das ordens da saúde,
e que tenham envolvidas por causa do licenciamento em Radiologia, a única que pertence ao CAT, que é a Comissão de Acompanhamento Técnico, é a Ordem dos Médicos Dentistas. E já se conseguiu, nessa negociação difícil, muito difícil, olha, e muito por trabalho da diretora do Departamento Jurídico, que eu aqui presto o meu reconhecimento ao trabalho dela, que muito tem ajudado os médicos dentistas. O raio-x intraoral, por exemplo, agora é só registar, já não necessita de licenciamento. Já se deu um passo. Não sabia? Não Miguel, tem que se informar mais sobre a Ordem. A Ordem trabalha. Mas a Ordem não dá indicações aos não colegas, faças, não é? Veja, se eu não sei o que é que os colegas devem estar. Vou citar Kennedy, não é? O Kennedy lá dizia... Artur, temos mesmo de terminar. Portanto, é um processo que está em marcha, tem vários colegas, o Mate está na sua lista, tem alguns na minha lista, e temos um grupo de trabalho muito empenhado, que eu reconheço o trabalho muito difícil. Eu fui apenas a uma reunião dessas, eu conheço, e aquilo é muito difícil negociar com a Agência Portuguesa do Ambiente, como o Miguel sabe e imagina, mas conseguimos progressos notáveis e sabe que agora, até dia 30 de junho, esses processos estão todos suspensos e que há que retomar a negociação. E para retomar a negociação é preciso estar informado, é preciso saber o que se passa, é preciso como é que está o processo. Porque o Miguel, se for eleito bastonário, vai levar 2 anos a inteirar-se dos processos. Tem que terminar. Quando acabar o seu mandato, não se preocupe que eu ligo. Está preparado para ser. Vamos ter que terminar o debate, mas eu vou-vos pedir só umas palavras finais para aquelas pessoas que estão lá em casa, para saberem de que forma é que vão votar e, no fundo, demonstrarem nas palavras finais. Devido ao sorteio, será o Miguel a começar e o Artur terminará com as últimas palavras. Agora é mesmo para terminar? É para terminar. Desculpa, Luís, não estava Miguel, a perceber. Da minha parte, eu gostava apenas de transmitir aos colegas, sou o Miguel Pavão, sou médico dentista clínico, não me mete medo a questão da inexperiência relativamente à Ordem, porque me sinto mais do que capaz. Nas próximas eleições do dia 27, não se escolhe quem vai ganhar ou quem vai vencer. Vai-se escolher a mudança. É essa mudança que nós precisamos de definir e é isso que os médicos dentistas, cada um, em sua consciência, naquilo que é o ato mais nobre para lutar pela medicina dentária, que é eleger os seus dirigentes, perguntarem-se se vale a pena manter exatamente o que estão estes últimos 20 anos da profissão e da evolução da profissão, ou se vamos aproveitar para mudar o rumo e para dar oportunidade a que os mais jovens, a que um novo coletivo de colegas possa definir uma mudança com confiança e acreditar que esta profissão tem futuro e tem que ser valorizada. Por isso, fica o meu apelo, não deixem de votar em consciência e votem seguramente na lista A. Artur, é a sua vez de falar olhos nos olhos. Olhos nos olhos para os colegas. Olhe, caros colegas, eu tenho, não é a candidatura do Artur Lima, é a candidatura de uma equipa de mulheres livres, de homens livres, que se agregaram num projeto para trabalhar para os colegas. Não é uma questão do Artur Lima querer ser bastonário ou deixar de ser bastonário. É a minha equipa que quer dirigir a Ordem, servir a Ordem e trabalhar. Eu apenas serei o líder de uma extraordinária equipa, que estará ao serviço dos colegas em casa, como perceberam neste debate, com soluções para os jovens, com soluções para os licenciamentos, com soluções para o Serviço Nacional de Saúde. Eu tive o gosto de liderar a implementação da carreira no Serviço Nacional de Saúde, que já começou, foi aprovada pela primeira vez na história, a luta de muitos colegas que tinham feito antes. Nós fizemos aprovar no Ministério da Saúde a carreira especial de Medicina Dentária. Falta implementá-la e falta o passo seguinte nas finanças. E, portanto, é mais um passo que nós demos. Foi uma luta de todos, mas eu tive o gosto de liderar esse processo, de representar a Ordem nesse processo. Para os médicos dentistas novos, quero lhe dar uma palavra de esperança, uma palavra de alento, numa equipa renovada em mais de 50%, porque eu prezo todos, os mais séniores com a sua experiência, e eu sou um dos mais séniores, mas também com o alento que me dão os mais jovens, que me transmitem confiança, que me transmitem futuro na profissão, que me dão a confiança de esta profissão ter futuro. É neles que eu também me apoio, são a minha esperança para o futuro. E podem contar com a minha experiência, como viram durante este debate, que eu estou aqui para vos servir e não para mais nada. Eu não preciso da Ordem dos Médicos Dentistas para almejar mais nada na minha vida. Eu atingi o topo da minha carreira na função pública, eu atingi o topo da minha carreira na privada, um simples médico dentista servindo a sua população. Portanto, não preciso da Ordem para trampolim para outras situações na minha vida. Eu apenas quero, caros colegas, servir da melhor maneira que posso e sei todos os colegas
os jovens, os menos jovens, os mais séniores. Cá estou eu, peço que confiem na UISTA-B, porque a UISTA-B é, de facto, a mais bem preparada, com gente desde as faculdades, clínicos, de diversos saberes, de diversas experiências, para vos servir. Um bem-aja a todos e muita saúde. Chegámos ao fim do debate. Existirão certamente mais oportunidades para esclarecimentos por parte dos colegas. Deixo uma mensagem final de agradecimento aos dois candidatos e respectivas listas pela vossa coragem e dedicação à profissão e aos médicos dentistas. Certamente há mais que nos une do que nos separa. Não se esqueça de votar até ao dia 27 de junho. Vote! Não permita que decidam por si o seu futuro. Até lá!